Oi, seja muito bem-vindo. Segunda-feira, aquele dia para a gente rever o que ficou pendente, colocar em prática, para recomeçar. É uma nova chance, hein? Então bora que a semana está só começando e vai ser melhor ainda com a sua companhia. Vamos juntos? Eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno, e para conversarmos, claro, sobre tudo que acontece no mundo e de alguma forma impacta a nossa vida. Vai ser um prazer ter você aqui. Vamos começar? Vamos dar aquele giro com os nossos repórteres para ver alguns destaques da edição de hoje. Uma mulher que ficou refém de homem durante assalto ao ônibus de Samambaia viveu momentos de terror. A equipe do SBT Brasília conversou com ela, né, Kátia Gomes? Viviane, essa mulher de 59 anos está completamente traumatizada. Ela relatou pra gente todos os momentos de terror vivido durante o sequestro. Disse que foi agredida também com socos e chutes. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista dessa vítima. Imagina, momentos de tensão, né? Até já, Kátia. E está foragido o homem que colocou fogo na casa da namorada, com ela dentro. Vanessa Vitória. Ainda não há pistas para onde ele foi, mas o fato é que ele queimou tudo por aqui. Olha só, porta queimada, a cozinha é o lugar que nós estamos. Ela também está com marcas pelo corpo. Daqui a pouquinho a gente volta com esse caso aí, que já foram tantas tentativas de feminicídio aqui no Distrito Federal. E como corre essa investigação? É daqui a pouquinho. Até já, Vivi. E olha, o motorista vê fumaça saindo do motor e sai de carro momentos antes dele pegar fogo completamente. Maicon Leão. Vivi, em poucos segundos as chamas se alastram e as imagens que a gente teve acesso são impressionantes. A gente traz detalhes daqui a pouco. Felizmente o Corpo de Bombeiros chegou ali rápido, conseguiu controlar as chamas, evitando que o carro inteiro fosse queimado. Mas quando a gente vê as imagens já dá para ficar assustado e daqui a pouquinho eu trago mais detalhes desse caso. Imagino, te espero, Maicon. E você, já está participando do Jornal comigo? Anota o nosso WhatsApp aqui, olha, 996232421. Por aqui você pode mandar a sua sugestão de reportagem, um comentário também, você pode fazer. Aí a gente fala aqui ao vivo, citando o seu nome, alguma coisa sobre uma reportagem que você achou interessante. Ou então você também pode mandar aquela sua foto para mim também, ele vai se ver aqui ao longo do jornal. Além do WhatsApp, você pode mandar também pelas nossas redes sociais, que é o @SBT Brasília. Você começa a seguir a gente e também interage por lá. Eu quero estar cada vez mais perto de você, porque sua voz é super importante para mim. Olha, o fim de semana foi de muito axé nas areias do Na Praia. Nossa equipe entrevistou Filhos da Bahia, Xande Harmonia e também, adivinha, a rainha Ivete Sangalo, a Veveta. Vamos mostrar tudo para vocês na edição de hoje. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 11 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. Bom, e a gente começa, né, com essa notícia de que a polícia ainda procura o homem que ateou fogo na casa da namorada na QR 418 de Santa Maria. Segundo a PM, ele fez isso durante uma briga do casal e a intenção seria queimar a jovem que estava dentro da residência. Bom, felizmente, ela não se feriu. Isso por quê? Porque foi socorrida a tempo pelos vizinhos. Alguns cômodos ficaram totalmente destruídos. E por pouco, não estamos falando de mais um feminicídio. Quem vai dar mais detalhes pra gente desse caso absurdo é a Vanessa Vitória. Vanessa, boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui. Olha, como é que está essa jovem depois desse trauma, né? Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Assim, graças a Deus, ela tá bem, né, fisicamente. Ela teve algumas queimaduras pelo corpo ali. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela, mas a situação aqui é o prejuízo material e também o prejuízo afetivo, psicológico. Olha só como é que ficou a casa, Vivi. Aqui é a cozinha, aqui ela tinha os móveis, né, os eletrodomésticos, geladeira, queimou tudo. Olha o teto aqui, o Helder vai mostrar pra gente como é que ficou, ó. Não tem mais o telhado. Aqui os caibros também foram queimados, toda a parte elétrica, tudo foi destruído pelo fogo, que foi colocado aqui na quinta-feira, foi no feriado, por volta de 9h50 da noite. Da geladeira só sobrou mesmo aqui, ó, uma gaveta. Os vizinhos já ajudaram retirando aqui
tudo que foi queimado. E ela tá aqui comigo, olha só, os pés dela também foram queimados. Eu vou pedir para que ela vire aqui de costas, ela não vai se identificar, até mesmo por receio de tudo que aconteceu. Boa tarde. Você tentou apagar o fogo, tentou correr, como é que foi? Não, mas não quero falar nada não, disso não. O que você quer falar? Eu vou falar por ela, Vivi, pode ser? Fica aqui, ela tá muito apreensiva com relação a essa situação toda que ela passou. O fato é que ela morava aqui com ele há mais ou menos 4 anos. Eu vou mostrar aqui a dinâmica da casa. Olha só, aqui tinha o quarto do casal. Ele já agrediu ela várias vezes. Os vizinhos me contaram aqui que já socorreram ela, inclusive uma vizinha aqui ao lado por 3 vezes. Ele chegou a cortar a orelha dela com uma faca, exatamente aqui, e ela, por ter aí afeto por ele, ela nutre um sentimento por ele, ela sempre perdoava, sempre dava uma nova chance para ele. Até que aconteceu novamente e desde então ele não deu nenhuma informação de onde está. Das outras vezes que ele agrediu ela, inclusive cortou a orelha dela, ele ligava, ele entrava em contato e até o momento, desde então, ele não falou mais com ela. Esse caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia aqui de Santa Maria. Não está sendo tratado até o momento como feminicídio. A ocorrência foi registrada como ameaça, incêndio e Maria da Penha. Mas o fato, Vivi, é que ela várias vezes ela acabou dando uma nova chance para ele, retirou inclusive ocorrência que foi feita contra ele, Maria da Penha, porque ele falava que ia mudar, que ia ser uma pessoa melhor, e aí ela decidia dar uma nova chance. Eu até perguntei para ela, né, sobre o que você tinha alguma necessidade financeira dele, ele que pagava as contas. Ela falou que não era realmente nada relacionado à questão financeira, mas realmente sentimental. Toda vez que eu converso com ela sobre isso, ela chora. Ela fala, né? Você vê que tem ainda um sentimento. E ela quer também pedir uma ajuda para reconstruir aqui. Ela ainda não tem ideia do prejuízo financeiro, mas o quarto aqui foi o menos, né, atingido, mas ainda assim foi queimado alguns móveis. E para piorar a situação dela, Vivi, na quinta-feira, ainda na madrugada, depois que ele colocou fogo aqui, ele jogou o álcool e jogou o fogo, ela não acreditou que ele estava fazendo isso. Ela, inclusive, chegou a falar para ele, não é possível que você está fazendo isso. E ele saiu tranquilamente andando por aqui. Outras pessoas, né, alguém veio aqui durante a madrugada, ela acredita que não foi ele, até porque os documentos dele, foram encontrados por ela em um mato aqui perto, então ela acredita que não foi ele que veio aqui, documentos dele estavam aqui perto, ali onde ela foi colocar alguns objetos. Alguém veio aqui e levou coisas que ainda estavam, tipo a televisão que não tinha queimado, então ela teve um prejuízo financeiro grande aí. Mas o que a gente sabe também, Vivi, diante da situação, até ela não conseguiu nem falar com a gente aqui, ela precisa de uma ajuda financeira e também psicológica. Vou até passar o número do nosso WhatsApp, quem puder entrar em contato é o 619-9623-2421. Quem puder ajudar, ela não está ficando aqui, mas ela é proprietária desse imóvel, ela é dona, inclusive aqui é um lote com outras kitnets que ela também aluga, então ela precisa ir para se manter, né, financeiramente desse imóvel aqui também, que ela pode alugar, né? A gente até comentou sobre a possibilidade dela não ficar aqui. Ela acredita que ele não esteja mais no Distrito Federal, até porque ele não é daqui de Brasília, ele é da Bahia, que ele já possa ter ido, até porque ele não fez, como eu falei já, mais contato com ela. Eu não sei se ela está mais tranquila, quer falar com a gente? Realmente não vai falar com a gente, não. Mas o fato é esse, Vivi, teve uma briga aqui entre os dois. Ela falou que os dois tinham consumido bebida, mas ninguém estava alterado, ninguém estava sem noção das coisas. Os dois sabiam o que estava acontecendo e quando ele pegou o álcool e colocou fogo aqui, ele também sabia do que ele estava fazendo e saiu tranquilamente andando por ali. Inclusive viu ela batendo os pés para tentar tirar o fogo que estava pegando. E um outro ponto, Vivi, ela só conseguiu sair porque ela estava com a chave. Porque se ela não estivesse com a chave, ele teria trancado ela aqui dentro, ó. Olha só a situação da porta. Olha isso.
fica vendo isso daí e olha a que ponto esse homem chegou. Agora me diz uma coisa, você conversou com ela, imagino que realmente esteja muito abalada depois de toda essa situação, porque como você disse, tem todo um sentimento envolvido, mas ela já tinha pedido proteção da Lei Maria da Penha, depois ela voltou atrás. Agora, depois dessa situação toda, desse fogo que ele colocou na casa, nela, e saiu ali, sem a menor preocupação, se ela realmente, né, iria, se esse fogo ia se alastrar, enfim, o que ela pretende fazer? Qual é o sentimento dela agora? Vivi, olha só, todo mundo está conversando aqui muito com ela, inclusive eu também conversei com ela, para ela não reatar esse relacionamento, se ele aparecer por aí, até porque agora é uma situação bem mais grave, né? Ele está sendo procurado aí pela polícia, não é mais aquela situação, apesar de que esse corte na orelha com a faca já foi muito grave, já foi bem grave mesmo. Então, assim, os vizinhos já pediam para ela, já falavam com ela, para ela não voltar, para ela não reatar. Então, assim, nesse momento, tudo ainda não está muito fresco, assim, na cabeça dela. O que a gente fala é, não fique aqui, né? Foi até eu acabei conversando com ela sobre isso. Não fique nesse local, porque eu acho que não é seguro para ela. Os vizinhos acreditam que aqui ele não volta. Alguns vizinhos até falaram para mim que ele faz isso com mulheres. Ele não faz isso com homens. Ela até comentou que ele, em outro relacionamento, ele também era exatamente desse jeito. Por isso que a outra mulher não quis ele. Ele tem filhos, tem 39 anos. Então, os vizinhos acreditam que aqui ele não volta. Mas eu acho que não dá para apostar nisso, não. É melhor que ela realmente consiga reconstruir aqui, alugue aqui e alugue um outro local. Ela já não está dormindo aqui, ela não tem passado as noites aqui, mas, Vivi, com relação à questão da dependência emocional que ela tem dele, a gente conversando com ela, ainda não é muito nítido que ela não goste mais dele, entende? Que ela não tenha, né? Ela tá até aqui, é certo o que eu tô falando? Você ainda gosta dele? Sim, ela chora, Vivi, não dá, ela tem realmente ainda um sentimento por ele, é uma pessoa que ela nutre, mesmo depois de tudo isso, você não conseguiu esquecer ele? Não, Vivi. Nossa, não Vanessa, mesmo. Bom, mas eu então, imagino assim, que precisa de um acompanhamento psicológico para que ela não desista desse término, que ela realmente coloque um ponto final, porque como eu falei para ela, assim, é uma sorte da gente estar aqui conversando com ela. Só a vizinha aqui do lado já salvou ela por 3 vezes. Ela relatou pra gente 4 situações. E é nessa hora que a gente fala, né, que precisa ser trabalhada essa autoestima, esse amor próprio das mulheres, para que ela saiba procurar uma pessoa que dê valor a ela, quer dizer, para que ela se dê primeiro, para depois encontrar uma outra pessoa que vai dividir com ela, né, o dia a dia, porque não faz sentido a pessoa estar do lado de um homem como esse, quer dizer, eu imagino que apesar de todo esse sentimento que ela ainda nutre por ele, o de medo deve ser ainda maior, porque se esse homem teve coragem de fazer o que ele fez, e ele está foragido, né, Vanessa? O que a polícia disse em relação a esse caso? Então, Vivi, como tem essa questão aí, né, da Maria da Penha, a 33ª Delegacia, a Ascom, passou para a nossa produção, que corre em sigilo, né, não está listado como tentativa de feminicídio. A gente não vai mostrar, não vai identificá-la, mas é uma mulher bonita, é uma mulher ali, tô olhando para ela, tô falando isso olhando, até perguntei se essa aliança que ela tá no dedo ainda era dele. Ela disse que não, mas é uma mulher bonita que consegue sim reconstruir a vida, que consegue sim encontrar um parceiro bacana para fazer isso com outra pessoa e realmente desistir, sabe? Não procurar, não ir atrás dele e nem permitir que ele venha atrás dela. Tem a medida protetiva, até por causa dessa situação toda, mas você vê assim que um apoio psicológico para ela, se alguém que estiver acompanhando puder nos ajudar nesse sentido, para que ela converse, para que ela trabalhe aí essa questão, para que ela não dê ousadia, para que ele volte aqui, para que eles reconstruam o que nunca foi um lar. Inclusive, Vivi, a gente tem a Polícia Militar falando um pouquinho sobre esse caso. Vamos acompanhar agora. A Polícia Militar aqui de Santa Maria foi acionada para atendermos uma ocorrência de incêndio em residência, na QR 418 aqui da cidade. Ao chegarmos no local, a vítima nos relatou que teve uma discussão com seu companheiro e ele ficou bastante revoltado, tacando fogo na residência com o intuito de queimar a moça que estava lá dentro.
Fizemos várias diligências, porém o suspeito não foi localizado. A vítima não apresentava ferimentos nem lesões, porém estava bastante resistente em ir à delegacia fazer uma ocorrência policial. Após a chegada de alguns familiares e parentes, a moça concordou em ir junto com a guarnição até a 33ª Delegacia de Polícia, aqui em Santa Maria, relatar os fatos. Pois é, e a gente, Vanessa, a gente não tem a foto desse homem para poder... A polícia não divulgou essa foto. Como é que está a investigação por enquanto? Não, Vivi, a gente tem até aqui, né, por documentos, mas ela prefere, né, que ele não seja... Você prefere que a gente não mostre, né, a imagem... Ela não quer que a gente mostre, não, a imagem dele, que a gente faça a exposição dele, não. Ela não quer. E a polícia realmente está aí seguindo, vamos ver o que acontece, mas com relação a ela, eu acho que a maior preocupação é realmente ela. Ela tem essa questão financeira que ela quer resolver, que ela pede ajuda, mas ela ainda não tem muito nítido de que ela realmente não quer seguir com esse relacionamento. Eu acho que essa é a maior preocupação agora. Ela tem 48 anos, então assim, ela tem uma filha que já é adulta, então todos os vizinhos já falaram, já conversaram com ela, mas Vivi, é muito complexo, né? A gente está diante de uma situação que é muito complicada. A gente já falou muito sobre essas situações aqui no nosso jornal, centenas de vezes. Inclusive, eu abri falando, né, 38 tentativas de feminicídio, e isso é só de janeiro a junho. O caso dela não entra, porque a gente já está em setembro. Então, assim, e não foi também registrada a ocorrência dessa forma. Mas o que acontece, Vivi? A gente está diante de uma situação que é, como é que eu vou dizer? Como é que você vai abrir a cabeça dela e vai dizer para ela que ela precisa fugir dele, que ela precisa, né? Muitas vezes eu sinto conversando com ela que ela acha que ele não vai mais fazer nada, que ela não está em risco. Eu vi uma vizinha até comentando, mas você está andando por aqui, não tem perigo. Então, assim, para ela, ele não vai fazer mais nada, ele já fez o que ele tinha que fazer, entende? E, assim, a sensação mesmo do sentimento, ela fala dele com sentimento que não é o de ódio. Então, assim, ela chora, ela abaixa a cabeça. Então, para ela, não está nítido que ela precisa, não é desejar o mal dele. Não estou falando isso, não é essa a orientação para ela. Não é que ela deseja o mal dele, mas que ela precisa tirar esse homem da vida dela. Vivi, a gente não está falando só desse incêndio. Ela tem um corte aqui na orelha com uma marca enorme. Ela está com os pés cheios de bolha, porque ela pisou aqui nas chamas. Ele viu ela fazendo isso, entende? A gente está diante de uma situação extremamente complexa. Não é uma ameaça, não é um telefonema, não é um áudio, não é uma mensagem. Ele já deu todos os sinais de que ela estando viva hoje é porque realmente ela escapou, entende? A gente não está falando aqui de uma pessoa que está falando amanhã eu te pego. E esses que falam, Vivi, quantas vezes a gente já mostrou que as ameaças viraram crimes consumados? A gente não está diante disso, a gente está diante de uma casa completamente queimada, gente. Ele colocou fogo, ele pegou o álcool e jogou aqui. Ela ainda falou, não acredito que você vai ter coragem de fazer isso. Sim, ele não só teve coragem de fazer isso, como fez e saiu andando aqui pelo bairro com tranquilidade. Os vizinhos ainda chegaram a falar com ele. Ele saiu andando calmamente daqui. A gente não sabe se daqui a pouco, daqui a alguns dias, ele vai simplesmente ligar para ela e falar, olha, desculpa, eu tô arrependido. Eu fiz uma besteira, eu tava de cabeça quente. Volta pra mim, entende? A situação é muito complexa. Eu até falei pra ela para de repente procurar uma casa-abrigo, procurar um apoio. A gente sabe que tem esses serviços aí do GDF, mas ela falou que ela se sente presa, que ela gosta de ter a própria liberdade de ir e vir. Mas o fato é exatamente isso que a gente está mostrando aqui. Tudo queimado, um prejuízo financeiro e um abalo psicológico de uma pessoa que tem uma dependência afetiva desse agressor. Infelizmente, Vivi. Pois é, quando a gente está fora da situação, a gente consegue olhar com muita clareza o que essa mulher está vivendo e a gente fala, nossa, como que tá, né? Como é que ela se mantém ainda nesse relacionamento ou com esse sentimento de carinho. Mas a gente sabe, quando a gente está falando de feminicídio, a gente fala de uma situação muito mais complexa realmente, porque ela precisa de um apoio emocional, ela tem ali algo que ela não conseguiu enxergar ainda o valor que ela tem. Mas quando a gente fala de relacionamento,
A gente está falando de respeito, de amor, de consideração, coisa que não tem, que esse homem não tem por ela, né? Então que ela possa realmente refletir sobre isso, entender o valor que ela tem para poder seguir essa vida aí com cuidado, porque, olha, a gente não pôde mostrar aqui a foto dele, mas quem conhece, tá aí o número 197, porque esse homem é um homem perigoso e que está solto. Bom, vamos torcer então para que ela se recupere e consiga recuperar essa casa também, né? E que a gente realmente não falhe aí de mais um feminicídio, né? Obrigada, viu, Vanessa? E, gente, um carro pegou fogo lá na Avenida Castanheiras, em Águas Claras, na tarde desse domingo. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou ali um veículo em chamas. Olha lá a situação. O automóvel é de um homem de 44 anos que deixou o carro na hora do acidente ao perceber que estava saindo fumaça do motor. Minutos depois, o fogo tomou conta do veículo. O dono não teve ferimentos, mas o carro ficou totalmente queimado. E vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre esse caso aí com o repórter Maicon Leão. Ele tem mais informações pra gente. Ô Maicon, que susto, hein? Olha, não foi nem o primeiro nem o segundo caso que a gente tem falado aqui sobre carro pegando fogo, que o motorista tem que sair às pressas, né? E para ele foi um susto, graças a Deus tá bem. Mas já sabe o que foi que provocou esse incêndio no carro? Pois é, Vivi, ainda não. Agora imagina o susto, você tá ali dirigindo tranquilamente, indo pro seu objetivo ali, do nada começa ali uma fumaça. Claro, naquele primeiro momento você para o veículo logo para tentar entender o que estava acontecendo e, Vivi, em questão de segundos, esse fogo se alastrou. A gente teve acesso a algumas imagens que foram gravadas por vizinhos ali da região da Avenida Castanheiras, ali entre a Rua 25, vizinhos de um prédio perceberam o carro pegando fogo lá embaixo e começaram a filmar. As imagens, elas são impressionantes, até mesmo por conta do fogo. O Corpo de Bombeiros rapidamente chegou até o local, Vivi, e apesar da gente ver ali o fogo, a gente se assusta com essa imagem. As chamas, elas foram controladas antes de passar para o restante do veículo. Ela ficou concentrada ali na região do motor. As causas ainda serão investigadas, tem todo esse trabalho para entender o que aconteceu, mas o que se sabe é que a priori não foi um incêndio criminal. Como você já adiantou, infelizmente a gente tem mostrado alguns casos em que os veículos, por alguma pane, algum problema, têm pegado fogo. A gente vai entender melhor um pouquinho dessa ocorrência específica agora com o Tenente Medeiros. Tenente, ele estava tranquilo no trajeto dele e se assustou com a fumaça mesmo, né? Como a gente brincou, era um trajeto e de repente, opa, tem alguma coisa errada. Boa tarde. Sim, foi isso que aconteceu e ele agiu corretamente, né? Primeiro ele preservou a segurança dele, acionou o Corpo de Bombeiros, daí ele fez a tentativa de apagar o incêndio no veículo. Mas o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente e debelou o incêndio no veículo. Tenente, esse é um detalhe muito importante. Às vezes ali no meio da preocupação, você fica olhando com o carro, o que eu vou fazer? O passo a passo, a partir do momento em que eu vejo a fumaça saindo ali, é fazer o quê? Olha, o primeiro passo é cuidar da sua segurança, para que daí você possa executar uma outra ação, que seria fazer o combate a incêndio, mas imediatamente ligue o 93, acione o Corpo de Bombeiros. A maioria das vezes as pessoas comuns, elas não conseguem debelar o incêndio por conta própria, então elas necessitam do apoio do Corpo de Bombeiros. Então imediatamente saia do veículo, coloque todas as pessoas ou animais que estiverem dentro do veículo em segurança, acione o Corpo de Bombeiros para você ter uma ajuda, para você conseguir ali resgatar o seu bem. E Vivi, ficar atento, reparou ali na frente o início dessa fumaça, já fazer igual o tenente falou, procura um lugar, se resguarda ali, tira você ali de dentro do carro, as outras pessoas, para só depois começar a tentar salvar ali o veículo, né? Sim, em primeiro lugar, a sua segurança e de demais pessoas que estiverem contigo, né? E para evitar esse tipo de acidente ou incidente, é fazer a manutenção periódica dos veículos, né? A gente tem ali 3 sistemas interligados, que é o sistema elétrico, né, o sistema de combustível e o motor propriamente dito. Geralmente, quando começa uma pane no veículo, começa um incêndio, então o incêndio começa a interligar esses 3 sistemas. Por isso, essa evolução abrupta do incêndio no veículo. Então, assim, se você fizer a manutenção correta, primeiro do sistema elétrico, depois do sistema de arrefecimento e o sistema do motor, dificilmente seu veículo vai entrar em combustão, vai entrar em incêndio propriamente dito. Vivi, eu falo por mim mesmo, muitas vezes a gente está ali preocupado, claro, a correria do dia a dia também
tem uma certa responsabilidade nisso, mas a gente tem que lembrar dos cuidados necessários. Muitas vezes a gente passa o ano inteiro só trocando água, óleo do motor, não leva para uma revisão que é precisa numa hora dessa, por exemplo, que você vai levar na oficina, que o técnico vai perceber, ó, esse daqui está te colocando em perigo, né? Geralmente a gente tem algumas dicas até do próprio veículo de que ele não está com a manutenção em dias. Ele dá uma falhadinha, ele começa com sons que você costuma não ouvir dentro do veículo. Se for um motorista atento, ele vai perceber, e aí é sempre bom, independente de qualquer coisa, independente de o carro avisar que está com problema, você fazer aquela manutenção periódica, principalmente desses 3 sistemas: o sistema elétrico, o sistema de arrefecimento e o sistema do motor no geral. Vivi, um outro detalhe importante, que apesar de não ser obrigatório, muitos carros ainda tem lá, é o extintor de incêndio. Você olhar onde fica o seu ali no carro, treinar para tirar ali antes, porque a gente sabe que às vezes a forma como ele é preso no meio do desespero é complicado para você aprender ele na hora. Então fazer essa varredura, esse reconhecimento do veículo, né, tenente? Isso, é importante que vocês saibam onde estão todos os objetos que podem salvar a sua vida dentro do veículo. Então assim, se habitue com o seu veículo, inspecione seu veículo, tanto a parte exterior quanto a parte interior. Se você tem o domínio do extintor de incêndio, você provavelmente conseguirá pelo menos minimizar o dano que seu veículo vai sofrer. Mas lembre-se, primeiro a sua segurança, esteja seguro. Se você está em segurança, consegue acessar ali o extintor de incêndio, acione o extintor de incêndio. Se for um incêndio no capô, abra um pouco só o capô e borrife lá o extintor para que faça o controle do incêndio. Não foi possível, preserve a sua segurança. O veículo é um bem material, o Corpo de Bombeiros vai chegar rapidamente, vai prestar um serviço com qualidade e com segurança, provavelmente ali restabelecendo o seu veículo. Tenente, o senhor falou de abrir só um pouco o capô. Então a orientação não é levanta o capô e tenta soltar lá o extintor em cima, não, porque se eu abrir tem risco de propagar ainda mais? Isso, quando você abre o capô de uma vez, você provavelmente vai alimentar as chamas que estão no seu início ali dentro do motor. E aí você, alimentando essas chamas, você não vai conseguir fazer o combate com o extintor que a gente costuma ter no veículo. Então o certo é você abre um pouco, verifica onde está o incêndio, se você tiver condições de fazer, borrifa, né, o extintor de incêndio, provavelmente vai debelar o incêndio. Mas se não for o caso, lembrando, tome cuidado com a sua segurança em primeiro lugar. Bem material a gente cuida depois. Tenente, obrigado pela sua participação, pelas dicas. Vivi, a gente brincou ali sobre a questão de ver como é que tira o extintor. Eu falei porque alguns anos atrás, quando eu fui trocar o extintor, eu não conseguia sequer tirar ele de lá por conta daquelas travas. Então, no momento ali do desespero em que esse carro tá pegando fogo ali, a situação aumenta ainda mais essa dificuldade por conta do pânico. Mas vem cá, você sabe sequer onde fica o seu extintor? Olha, eu vou te falar uma coisa, onde ele fica até eu sei, mas tirar é capaz de eu ficar igual você, viu? Aí tentando tirar aquela trava, mas eu quero dizer que hoje mesmo eu já vou dar uma olhadinha e fazer esse teste. Eu espero que nunca precise usar. E vou te falar, viu, Maicon? A gente fala que assim, fazer uma revisão, volta e meia, o valor às vezes fica mais caro, a pessoa fica repensando, não, vou deixar para depois, mas com certeza fica muito mais barato do que viver em uma situação como essa. Imagina, né? Primeira extensão, imagina se isso pode depois, né? A gente não mostrou aqui ainda, foram poucos os casos de explosão, mas realmente é um perigo danado e um prejuízo na certa, né? Obrigada pelas informações, viu, Maicon? Pela dica, já vou olhar o meu lá hoje, tá? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Agora, gente, olha só, um filme de terror que durou 2 horas no último sábado. Um homem assaltou um ônibus na altura da QI 416 de Samambaia e fez uma mulher refém. Um episódio que fez muita gente se lembrar daquele sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro foi no ano 2000. Vocês lembram? Foi a primeira coisa que eu pensei, gente, quando um homem fez uma passageira refém durante 4 horas e os 2 acabaram mortos. Esse caso, inclusive, virou até filme, foi muito comentado na época. Agora, aqui, graças a Deus, o desfecho foi diferente. Vamos ver. O sequestrador agitado e ameaçando a refém com uma faca. Por outro ângulo, dá para ver o homem de 21 anos com a vítima de 59 anos perto do motorista e várias viaturas da Polícia Militar cercando o coletivo. Depois de muita negociação, o sequestrador desce com a refém e é detido pela PM,
que dispara um tiro de borracha. O Rômulo acompanhou o desespero dos passageiros. Aquele alvoroço, o pessoal pulando pela janela, pela porta, arrombaram a janela. Quando eu olhei direito, eu vi um cara com uma faca no pescoço de uma mulher. Acho que ele já tinha pegado ela como refém, que eles parece que ia reagir, né? Aí foi isso, eu filmei, comecei a filmar e fiquei olhando e eu pensei até que ele ia fazer algum mal com ele, que ele estava muito louco. Um amigo dele estava dentro do ônibus e contou que o criminoso entrou para assaltar. Já estava vindo lá da Samambaia Sul, lá na 517, se eu não me engano. Ele falou para mim que até o dinheiro ele jogou pela janela. Que ele viu que o pessoal reagiu, jogou o dinheiro, acho, não sei, e pegou uma refém. Porque o pessoal, teve um que reagiu, cortou a mão, e um senhor parece que foi para o hospital. O que o meu amigo falou era isso, eles iam lixar ele. A vontade deles era lixar ele, mas ele já pegou uma refém, né? Após ser liberada, a vítima foi atendida pelos bombeiros com crise nervosa e é encaminhada para a UPA do Riacho Fundo 2. Na delegacia, a mulher disse que o autor do crime puxou a faca e anunciou o assalto dentro do ônibus que seguia para Taguatinga, roubando dinheiro do cobrador, celulares e pertences de passageiros. A refém também contou em depoimento que foi agredida com socos e chutes. A empresa Autoviação Marechal, proprietária do ônibus sequestrado, agradeceu ao trabalho da PMDF e expressou sincera gratidão aos policiais militares, cuja rápida ação e habilidades de negociação garantiram que ninguém saísse gravemente ferido durante o roubo com refém na noite desse sábado em Samambaia. A empresa está comprometida em garantir todo o apoio necessário ao motorista, cobrador e passageiros afetados pelo ocorrido. Gente, que desespero, né? E a repórter Kátia Gomes, ela continua acompanhando os desdobramentos desse caso. Ela, inclusive, está na delegacia que apura o caso e vai conversar com a gente. Boa tarde para você, Kátia. Ô, Kátia, olha só, e não faz muito tempo, né, que a gente estava, inclusive, aí com o delegado Fernando Fernandes, em Samambaia, porque eles estavam fazendo uma operação para coibir roubos no transporte público. Inclusive, foram 2 momentos que a gente entrou ao vivo e você acompanhou um desses, que era justamente para evitar casos como esse que a gente nunca imaginou. A gente imaginava um furto, um assalto, mas não uma situação como essa de uma mulher sendo feita refém com uma faca no pescoço. Pois é, Viviane, exatamente. Como você disse, né, recentemente a gente mostrou aqui no SBT Brasília, primeira edição, a polícia fazendo operações justamente para coibir assaltos dentro de ônibus. Só que esse caso específico, segundo a própria vítima, né, porque nós conversamos com a mulher que foi feita ali refém, segundo a própria vítima, ele já entrou no ônibus completamente alterado. Ele tinha sinais ali de que havia utilizado drogas. Inclusive, depois dele ter pego os aparelhos celulares ali das pessoas e também o dinheiro do caixa, ele jogou todos os aparelhos ali no ônibus, devolveu, disse que não era assaltante. Ele pegou o dinheiro que tinha roubado, jogou pela janela e ele disse que, na verdade, ele queria matar alguém. Ele falava a todo momento isso, né? Segundo a própria vítima, ele estava delirando e ele dizia o seguinte: olha, depois que o meu irmão nasceu, meu irmão tem 2 anos, a minha mãe me abandonou, minha mãe não gosta mais de mim. Então eu quero que ela veja o que eu estou fazendo, eu quero matar uma pessoa para que ela sinta isso. Então ele estava ali em momento de delírio. Segundo a vítima, a intenção dele não era roubar, na verdade era sim matar alguém, e que ela foi feita refém no momento que a polícia percebeu que estava acontecendo ali um assalto, né? Segundo ela, o motorista do ônibus teria alertado a polícia que estava ali próximo, né? Quando eles estavam passando por algumas viaturas, ele teria dado luz alta, alertado a polícia que estava acontecendo, né, ali um assalto, e aí nesse momento ele, que já estava transtornado, acabou fazendo essa mulher de refém. Só que antes disso, ele ainda tentou matar um idoso que estava ali no ônibus. Ele teria tentado esfaqueá-lo no pescoço, e na hora que ele pegou a faca e tentou esfaqueá-lo, ele colocou a mão assim para se proteger, e nesse momento foi que ele teve a mão cortada por esse homem, né? Realmente
foi um caso assim que chamou bastante a atenção de todo mundo, inclusive, Viviane, estou aqui com o delegado responsável pelo caso, porque a gente tem novidades. A justiça ela manteve a prisão desse autor que se chama Giliardi Costa, ou seja, agora, delegado, ele vai sim continuar preso. Nesse caso, ele responde por diversos crimes, porque teve o roubo, mesmo ele jogando ali o celular, teve o roubo, teve o sequestro. Quais crimes que ele deve responder agora? Bem, boa tarde, Cátia, boa tarde, Viviane, a todos que nos assistem. Ele acabou sendo preso em flagrante delito pelo crime de roubo duplamente qualificado, pelo uso da arma branca, aquela faca tipo peixeira, de um tamanho grande, né? Também pela restrição de liberdade da vítima. As penas somadas ali no caso devem girar em torno de 15 anos de reclusão em regime fechado. E nós já esperávamos que realmente a prisão fosse referendada pelo Poder Judiciário e que ele ficasse preso preventivamente, não só pela repercussão do crime, pela comoção que causou, mas também, se confirmado, o histórico criminal dele de uma tentativa de homicídio ainda esse ano, 3 ou 4 meses atrás em Valparaíso, onde também, utilizando uma faca tipo peixeira, teria tentado contra a vida de um desafeto. Outro detalhe também que chamou a atenção, Kátia, é que no mesmo dia desse roubo com sequestro, houve um outro roubo na quadra 1033, ou seja, quem conhece a Samambaia Norte, na última quadra, aqui já perto do ponto final, onde um elemento com as mesmas características e com o mesmo modus operandi, ou seja, usando uma faca tipo peixeira, roubou um ônibus, já próximo ao ponto final, abordando ali um motorista, cobrador e um passageiro. Então a gente acredita que tenha sido o mesmo autor, o Giliardi. E o Giliardi, apesar de ser novo, como o senhor disse, 21 anos, ele já tinha passagens pela polícia. Aqui na delegacia, o senhor percebeu se ele realmente estava muito alterado? A vítima disse que ele parecia ali sob o efeito de drogas. O que ele disse em depoimento? Sim, assim que chegou à delegacia, eu abordei para entrevistá-lo inicialmente, para saber da circunstância, da motivação, se ele teria agido com um outro parceiro, um comparsa, e se ele também teria sido o autor desse primeiro roubo acontecido por volta das 15 horas. Ele aparentava estar bastante alterado, com odor etílico, como se tivesse ingerido bebida alcoólica, e também falando nada com coisa nenhuma, dando a entender que ele também tivesse usado alguma substância entorpecente. Delegado, segundo a própria vítima, ele entrou lá, roubou os aparelhos celulares, roubou o dinheiro, mas depois ele se desfez de tudo, jogou o celular no chão, jogou o dinheiro pela janela, e ele falava a todo momento ali que ele tinha sido abandonado pela mãe, a mãe tinha trocado ele pelo irmão de 2 anos. Isso, sim, claramente ele estava delirando. Isso, nós acreditamos que isso tenha sido em razão do consumo das drogas e da mistura dessas drogas. O álcool, que é uma droga legalizada, com outro tipo de droga, até então ainda desconhecida, vamos saber depois do exame que foi feito para saber que tipo de substância entorpecente ele teria usado. Delegado, a Viviane, quando ela me chamou, ela inclusive estava falando da operação que nós acompanhamos com o senhor para tentar coibir assaltos aqui em Samambaia, dentro de ônibus. O número tem crescido? Como que está a região? O número vem diminuindo gradativamente. Nós acreditamos que sábado foi um ponto aí fora da curva, até pelas características desse crime. Normalmente, o elemento não age sozinho, sempre em parceria. Nesse caso de sábado, tanto no crime das 15 horas quanto esse das 18, com o sequestro do ônibus, o elemento sozinho com uma faca, o que não é comum. Certamente agiu sob efeito de drogas, delirando, e como ele mesmo disse aqui na delegacia, teria saído daquele dia de casa disposto a matar ou morrer. E graças a Deus, nenhuma das duas situações ocorreu. Delegado, o senhor ouviu testemunhas, todo mundo ficou muito abalado? Sim, todo mundo abalado e assustado pela agressividade do autor, que a todo momento ameaçava matar algum passageiro, até o momento em que ele deu uma gravata naquela senhora e ficava a todo instante ameaçando perfurar, dando ali chutes, alguns socos, mantendo aquela senhora realmente num momento de pânico e de pavor.
Ô, Kátia, só para ilustrar aqui o que vocês estavam comentando em relação a esse momento ali que ele realmente parecia estar muito alterado. A gente vê, inclusive, nas imagens, tem o delegado confirmando que ele realmente tinha feito algum uso de drogas, porque a gente observa ali o quanto ele está alterado. Vamos rever aqui um trechinho em que que a gente tem umas imagens ali do momento em que ele está fazendo aquela negociação toda ali com a polícia e decide se entregar. Ô, Kátia, foi mais de 1 hora de negociação. Em que momento ali que a polícia realmente conseguiu fazer com que ele desistisse disso tudo e se entregasse? O delegado, na verdade, me atualizou a informação que a gente tinha, que tinha sido quase 2 horas, mas, na verdade, tudo durou 2h30. Então, assim, foi realmente uma grande negociação. Delegado, qual foi o momento ali, o que foi determinante para que o Giliardi se entregasse? Foram muitas horas ali de negociação com a polícia militar, mas por que ele decidiu se entregar? Ou o senhor acredita que ele desceu do ônibus e não iria se entregar porque ele não queria deixar a faca no ônibus? Ele, a todo momento, fazendo ela de refém, a PM, inclusive, disparou, né, efetuou ali um disparo, um tiro de borracha. O que foi determinante para ele se entregar? Eu creio que pesou bastante a habilidade dos policiais militares, que durante 2 horas conversaram, negociaram e tentaram acalmar aquele elemento. No primeiro instante, a adrenalina lá nas alturas, então acho que a adrenalina foi baixando dele, e após ele ter conversado também com o pai por telefone, certamente foi aconselhado a não fazer mais besteira do que já estava fazendo e acabou então por fim resolvendo se entregar. Talvez naquele momento que ele desceu do ônibus ainda com a faca, ainda tivesse algum medo de levar algum disparo, ser agredido pela população. Muitos populares ali, até de forma irresponsável, estavam gritando atira, mata e tal, né? Colocando mais lenha na fogueira, mas os policiais militares agiram com extrema habilidade e profissionalismo, e até o mesmo tiro de borracha, o tiro não letal que deram, causou uma lesão muito leve no cidadão, até que ele chegou aí para a UPA e imediatamente se apresentou aqui na delegacia, e ali foi só mesmo para tirar a concentração dele e poder retirar a vítima do seu alcance. Delegado, o senhor comentou que ele ligou para o pai dele. O que ele disse nessa ligação? Segundo os testemunhas, ele ligou para o pai, disse que estava dentro do ônibus, que tinha feito uma besteira, não uma grande besteira, e que estava ali disposto a matar ou morrer. Certamente, do outro lado da ligação, o pai o teria aconselhado a se acalmar, refletir e não prosseguir com aquela ação criminosa, porque tinha tudo para estarmos aqui falando agora de uma tragédia, de uma morte, ou dele ou daquela senhora que foi mantida ali como refém. Ele decidiu mantê-la refém no momento que ele viu a polícia militar. Ele falou isso, que se assustou, porque a vítima conversou com a gente um pouquinho mais cedo e ela falou que ele já estava alterado, estava nervoso, mas que ela foi feita refém na hora que a polícia militar cercou o ônibus. Sim, exatamente. Segundo testemunhas, até a própria vítima nos narrou, ele, no momento em que ele viu que a polícia militar fechou o ônibus e notou a presença, naquele instante, então ele teria pegado uma pessoa como refém, teria tentado pegar um outro cidadão como refém, não deu certo, né? E acabou então abordando essa senhora, deu uma gravata nela e desde então a manteve sob ali o seu comando. Esse senhor que teve a mão cortada na hora que ele tentou esfaqueá-lo, ele colocou a mão na frente para não atingir o pescoço, ele passa bem? Passa bem, a lesão, ficamos sabendo, a lesão leve na mão, porque, segundo testemunhas, ele tentou agarrar a faca pela lâmina e no que o autor puxou, acabou ferindo, então, a sua mão. Então foi essa dinâmica. A vítima, ela está bastante confusa, ela está ainda sob efeito de remédio. Conversamos com ela, eu tentei puxar, entender o que tinha acontecido. Ela, de fato, ainda está bastante traumatizada. Ela chegou a prestar depoimento, a polícia ainda vai conversar com ela. No mesmo dia, ela compareceu aqui à noite,
prestou esclarecimentos, estava ainda sob efeito de medicação, até mesmo por causa do trauma todo que ela sofreu, foi socorrida primeiramente à UPA, e nós, se for preciso, vamos reiterar o seu depoimento mais à frente para alguma complementação de informações. Mas creio que pelo depoimento, testemunhas, das próprias vítimas, da filmagem que foi feita no local, não resta dúvida sobre a dinâmica do fato. Olha que situação, não é, Vivi? Você falou que ia ver um momento em que ele se entregou, a gente acabou mostrando ali as imagens enquanto ele estava com essa vítima sendo feita refém. Vamos ver o momento que ele se entregou, por favor. Dá pra gente ouvir ali os aplausos das pessoas que estavam acompanhando esse momento tenso, até pela forma como a polícia agiu. Graças a Deus, depois a gente vê ali aquela, né, a vítima saindo correndo, e eu imagino que deve ter sido assim uma mistura de sentimento, de alívio, ainda com muita angústia, sem saber aquele tiro de onde estava vindo, né? E você estava falando que até conversou com a dona Edna de Paiva, a mulher de 59 anos, que ficou aí sob o poder desse assaltante por quase 2 horas, ou 2 horas e meia, né? Um pouquinho mais até agora com essa sua atualização. E o que ela contou, né? Assim, como é que ela está depois de tudo isso, Kátia? Viviane, bastante traumatizada. Ela trabalha como diarista, ela mora em Santo Antônio do Descoberto, ela depende do transporte público para trabalhar. Ela disse que hoje pegou o ônibus, ficou bastante nervosa. Ela disse que não sabe nem como conseguiu entrar no coletivo, porque ela ainda está bastante traumatizada com tudo que aconteceu. Inclusive, ela falou que não quer mais andar na parte da frente do ônibus. E é isso, ela disse que infelizmente tem que seguir a vida, mas ela não consegue tirar da cabeça dela a voz dele, todo momento que ele fazia ameaças ali contra a vida dela, que ela foi bastante agredida também por ele, principalmente na região do peito, que ele deu muitos socos. Ela está com diversos hematomas, não só no peito, mas também outras partes do corpo, porque ela foi agredida com socos, com chutes, puxão de cabelo. Então, ela está traumatizada com o que aconteceu. Vamos ouvir, então, um trecho do que ela disse pra gente nessa entrevista. Aí ficou só eu, o alvo dele. E ali foi 3 horas e meia. Ele me espancando de um lado pro outro comigo, com a faca sempre no meu pescoço, falando que ia me matar, que queria a mãe dele, que ele tem 21 anos, e de repente tem um irmão de 2 anos, e de repente a mãe dele tirou tudo dele. Então ele queria chamar a atenção da mãe dele, e assim que a mãe dele chegasse, ele ia me matar na frente da mãe dele, pra mãe dele ver como é ruim tirar o amor que ele deu que ela tinha dado para ele, entende? Que ele estava sem o amor da mãe dele. Então ele queria matar. O que ele queria era matar, ele estava muito drogado. Primeiro ele pegou então os celulares, o dinheiro, mas não era isso que ele queria. Ele não era isso que ele queria. Agora ele falou que queria matar. Ele só queria matar. E o alvo fui eu, mulher, fraco. Entendeu? O cobrador, o motorista, ele falou, já desce, então desce logo, motorista. Aí todo mundo desceu, a polícia chegando, mas o motorista foi um pouco errado, eu acho, na minha concepção, porque quando nós passamos, tinha um carro, tinha umas viaturas paradas. Eu acho que o motorista deu o sinal na lanterna, né? Não sei como é que se faz, no farol. Aí eles foram atrás. Aí quando ele viu que a polícia estava vindo atrás, foi que ele ficou muito nervoso. Aí ele ficou nervoso, foi onde ele esfaqueou o rapaz, o senhor de idade. Entende? Então ele foi ali para matar mesmo. Eu tô salva por Jesus amado, por força de Deus. Nossa, e essa sensação, né, Kátia, que deve ficar depois disso, claro, tem todo esse trauma, ela falando ali, né, você comentando depois de entrar no ônibus, mas ela mora muito longe dessa região, né? Ela estava voltando do trabalho? Sim, ela disse que trabalha como diarista, inclusive ela disse que nem sabe mais se vai conseguir trabalhar aqui em Samambaia. Ela tem 2 casas que trabalha hoje. Ela estava trabalhando em uma dessas casas que fica também aqui em Samambaia. E ela disse que a rotina dela é essa. Cada dia ela está em um lugar, um dia ela trabalha no Guará, outro dia no Plano, em Samambaia. Então ela estava voltando do trabalho, que ela, como eu disse, ela trabalha como diarista e ela depende do transporte público, porque ela mora em Santo Antônio do Descoberto. Então, ficou um trauma, ela disse que está assustada,
né, não está conseguindo dormir direito, ainda fica a todo momento lembrando que ela até comentou, eu perguntei se ela ficou com medo de morrer. Ela falou que, né, em um certo momento ela tinha ficado, mas depois ela achou que não morreria porque o sequestrador começou a chorar. No momento que ele chorou, ela percebeu que ele tinha coração. Ela disse isso pra gente. Então, ela pediu também muito a Deus, rezou ali, fez a oração dela para que nada acontecesse. E ela também, Vivi, elogiou a ação da Polícia Militar. Ela disse que foi graças à negociação da Polícia Militar que ele começou a ficar mais calmo e aí decidiu se entregar. Mas foram, assim, 2 horas e meia de momentos intensos de terror, onde essa mulher foi mantida ali refém. Como você até falou no comecinho, né, cena de filme, né? E na vida real, infelizmente, isso já aconteceu também no Rio de Janeiro, né? Teve aquele sequestro do ônibus. Então, quem estava ali, as testemunhas que acompanharam, também tiveram essa sensação, como se estivessem revivendo aquele sequestro que aconteceu, que durou horas e horas. E agora aconteceu isso também aqui, né? Um homem que entrou no ônibus completamente transtornado, a gente não tem certeza que tipo de droga ele utilizou, né? Que tipo de bebida também, mas todo mundo que viu, que presenciou esse sequestro disse que ele estava, assim, sob o efeito de drogas, bastante transtornado, estava nervoso. E aqui na delegacia, como o delegado disse agora há pouco, em depoimento ele disse que saiu de casa decidido ou a matar ou a morrer. Então, isso tudo, né, a gente percebe que ele não estava bem. Agora, a boa notícia é que o Giliardi vai continuar preso pelo crime, né? A Justiça já decretou a prisão preventiva dele, Viviane. Pois é, e como o delegado comentou, né, Giliardi Costa, ele é um velho conhecido da Justiça, ele foi preso no mês passado pelo crime de receptação e antes disso, para vocês terem uma ideia, também teve passagem por tentativa de homicídio em Valparaíso de Goiás há alguns meses atrás. Além disso, durante o assalto, ele estava sob efeito de drogas e delirando. A gente viu ali, né, que ele estava muito exaltado, Kátia. Isso deve ter deixado a vítima ainda mais tensa com toda essa situação de ser a única refém que ficou em poder do assaltante nesse sequestro, né? Assim, vamos colocar aqui mais um trechinho que você conversou com ela? Vamos ouvir. Os policiais foram maravilhosos. O pessoal do SAMU estão de parabéns. A UPA, que eu fui, se não me engano foi no Riacho Grande, Riacho Fundo 2, foram todos maravilhosos comigo. Todos. Eu estou dando essa entrevista já para elogiar eles, para incentivar eles, sabe? Quanto mais a polícia, a pergunta que você me fez, quanto mais a polícia chegava próximo, mais ele me ameaçava. Mais ele me ameaçava. Ele falava o que ali naquele momento? Queria me matar a todo momento, para a polícia queria me matar o tempo todo. Ele falou para mim abrir a porta do ônibus, que ele queria sair. Eu falei, eu não sei, eu não sou motorista, eu não consigo. Ele, você vai abrir. Ele me empurrou no capô do ônibus, né, na frente do motorista, eu abri. Só que eu abri a porta do fundo. Quando eu abri a porta do fundo, aí foi que ele começou a me esmurrar. Onde que ele te bateu? Ele me bateu muito aqui no peito. Muito no peito, é tudo aqui roxo, sabe? Tô toda machucada. Te deu chutes também? Deu chute. Ele foi muito violento. Puxou meu cabelo, meu rosto é inchado. Ele deu tapa no meu rosto. Ele foi muito violento, muito. Ninguém podia duvidar aquela hora, até mesmo os policiais não fizeram nada porque ele queria matar mesmo. Pois é, e a Edna ainda teve ali, né, um sangue frio de conversar um pouco com ele, falar sobre aquela questão do amor de mãe. Enfim, em outro trecho, a vítima disse que o pior passou, mas o trauma deve continuar. Vamos ouvir juntas? Eu vi o tempo todo chorando dentro do ônibus. Eu queria descer, eu queria só descer do ônibus. E a senhora depende do transporte público? Dependo do transporte público, dependo do meu trabalho para me viver. Eu tenho minha família maravilhosa para mim, mas eu prefiro... Eu sempre fui independente, entende? Então eu tenho que encarar essa e Deus vai me ajudar. Tenha fé em Deus, gente. Porque Deus é tudo na vida da gente. Mas o trauma ainda ficou? Ficou. A senhora conseguiu dormir? Tá à base de remédio? Não consegui dormir. O pouco que eu dormi, eu ouvia a voz dele. O tempo todo. Não consegui dormir. Eu consegui dormir sábado, que eu fui medicada, né? Mas de ontem para hoje eu amanheci o dia. E eu tô com a voz dele até agora. Vai sair, eu sei que vai. Coisa ruim não me vence. Não me vence.
E o mais importante é ter essa certeza ali no final, né? Com essa esperança, essa fé de que realmente vai passar. Claro que, enfim, uma lembrança sempre fica, demora um tempinho para acabar com esse trauma, mas que ela consiga ali, então, retomar a vida dela, de pegar um ônibus sem ter tanto medo. E, como ela disse ali, elogiou o trabalho da polícia, que a gente comentou logo quando a gente começou a conversar aqui, né, Kátia? Que a polícia em Samambaia tem feito um trabalho, uma operação super interessante, que é de parar os ônibus e ali aleatoriamente para poder realmente revistar tudo ali. E os passageiros, eles ficam felizes, inclusive, apesar de atrasar um pouquinho ali, para poder ter a certeza de que eles vão estar seguros. Então, que eles possam retomar ainda com mais ênfase agora esse trabalho que eles estavam fazendo. E obrigada por trazer todas essas informações para a gente, Kátia, inclusive por ter conversado com a Edna e a gente conseguir entender um pouco mais como foi esse momento ali de tensão e o desfecho disso tudo no sábado. Obrigada, viu? Agradece, delegado, também para mim aí, por favor. Até daqui a pouco. E um operário que morreu depois de cair num fosso de elevador de um prédio em obras de Vicente Pires. Aparentemente, o acidente ocorreu por falha técnica, mas a Polícia Civil investiga esse caso. Nesse final de semana, um trabalhador foi a óbito após supostamente cair em um fosso de elevador de um prédio em obra na Rua 4 de Vicente Pires. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local, encontrou a vítima de 25 anos no subsolo do prédio, ao lado do fosso do elevador, sem sinais vitais, com traumatismo craniano e hemorragia externa. A advogada do proprietário do prédio disse nas redes sociais que o acidente ocorreu por falha técnica no próprio elevador e lamentou o ocorrido. Ela destacou ainda que a construtora tomará todas as medidas necessárias para oferecer apoio à família da vítima. A Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada para a investigação do caso. E no final de semana, uma carreta tombou no viaduto de Taguatinga Sul, que dá acesso ali ao Pistão Sul, causando um grande impacto no trânsito da região para quem seguia ali na DF-001, sentido Riacho Fundo. Após o tombamento da carreta, parte da carga composta por estruturas metálicas usadas em construção civil caiu nas margens da via. Além disso, a pista ficou escorregadia devido ao vazamento de óleo do motor. Isso impediu que um ônibus que passava pelo local subisse o viaduto. Os passageiros tiveram que desembarcar do transporte público, que foi retirado de marcha ré. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros foram utilizadas para atender a ocorrência. Para absorver o óleo derramado na pista, os bombeiros tiveram que jogar serragem e areia. Guinchos do Departamento de Estradas de Rodagens do DF foram acionados para destombar o veículo e retirar a carreta do local. O condutor foi avaliado e não precisou ser encaminhado para o hospital. Nossa, mas que susto, né? E 2 homens que foram presos ontem à noite por roubar e agredir um jovem na quadra 410 da Asa Norte. A polícia estava atrás dos criminosos desde o dia 30 de julho, quando esse crime aconteceu. Como é que foi? Os bandidos, eles cercaram e abordaram essa vítima para poder roubar o celular e depois a agrediram no rosto. E não foi a primeira vez que eles cometeram um crime, viu? Eles já tinham aí uma ficha recheada. Vamos conversar com o repórter Maicon Leão, que tem mais detalhes sobre esse caso, né, Maicon? E ele reagiu a esse assalto, por isso que acabou sendo agredido ali, Maicon? Vivi, o que dá para entender pela narração é que no primeiro momento ele nem chegou a entender direito que era um assalto, porque ele está caminhando, inclusive algumas imagens das câmeras de segurança mostram ele caminhando à frente e aí logo em seguida vem os 2 assaltantes. Segundo o boletim de ocorrência, esses criminosos que têm 35 e 36 anos teriam chutado o celular dele. No momento ali que eles tentaram pegar o celular, já pegaram chutando. Ele foi tentar recuperar o celular, pegar de volta ali do chão, Vivi. E aí, nesse momento, começam as agressões. A gente tem, inclusive, um outro trecho de uma câmera de segurança que já mostra ele ali num canto da parede, sendo intimidado pelos 2. Ali parece sim tentar ter uma luta corporal ali dele tentando se defender,
quando de repente um desses homens acaba acertando ele na boca ali de forma tão violenta, Vivi, que ele acaba se desequilibrando, literalmente um nocaute. Ele cai ali no chão e aí outras pessoas que estavam na outra parte ali da quadra comercial, ao escutarem os gritos, a confusão, eles correm para prestar ali os primeiros socorros, para tentar render esses criminosos, mas sem sucesso. Eles acabam indo embora e eles se concentram ali justamente em tentar ajudar essa vítima que teve ferimentos graves, Vivi, inclusive na boca ali, necessidade de ponto. E desde então, esses criminosos, eles estavam desaparecidos. O crime foi no dia 30 de julho, na verdade, e a polícia estava ali à procura deles, mas sem pistas. Só que agora, Vivi, a segunda DP, inclusive com essas imagens das câmeras de segurança, equipes na rua trabalhando, conseguiram localizar e prender esses dois criminosos. Vamos ver um trechinho do que o delegado fala sobre esse caso. O que mais se destaca nesse crime é a violência física empregada pelos autores. A vítima, inclusive, teve que levar 5 pontos, demonstrando aí de forma absoluta a gravidade e a periculosidade concreta destes autores. Pesava contra esses autores várias passagens policiais, indiciamentos e até mesmo condenações criminais, dentre essas pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. Os 2 homens que foram presos responderão pelo crime de roubo majorado, ou seja, com elevação de pena, em razão de ter sido praticado por mais de um agente, cuja pena máxima aproximada pode ser de até 13 anos de reclusão. Ô, Maicon, você sabe que nas imagens da câmera de segurança, a gente vê um terceiro homem passando por ali e, aparentemente, ele não estava envolvido nesse crime. Ou ele estava só passando por ali mesmo, ou ainda tem uma investigação sobre a participação dele? Eles chegaram a identificar ali a presença desse terceiro homem, mas por essa análise que eles fizeram ali de toda a dinâmica do crime, a priori ele não tem relação, não está envolvido com o crime, por isso somente esses 2 homens, o de 35 e de 36 anos, eles foram presos. A polícia não mediu esforço ali para localizar. As imagens das câmeras de segurança contribuíram bastante para essa identificação, apesar deles estarem ali usando capôs, moletons, justamente para tentar esconder o rosto, já que, Vivi, a gente está falando de criminosos que estão acostumados a agir ali na região da 410, justamente dessa forma ali. A vítima passa distraída no celular, como foi esse caso, não percebeu a aproximação desses 2 assaltantes. Quando eles deram o bote, já foi ali derrubando o celular dessa vítima para que eles conseguissem levar. Infelizmente, ele ali no susto, às vezes no calor do momento, tentou pegar o celular de volta. E aí, criminoso, a gente sabe que infelizmente nessa hora ali eles não têm dó de ninguém. Partiram para cima dessa vítima, agrediram de várias formas, com chutes, socos, inclusive esse soco na boca, a ferida ela é bem grave, você vê a imagem e fica assim estarrecido com tamanha violência, mas que felizmente eles foram presos, né? O que a gente espera é que agora fique, né, Vivi? É isso. A gente fala muito sobre essa preocupação da polícia de prender e depois logo eles estarem na rua. A gente espera que agora, depois dessa longa ficha aí, que eles já têm, mais esse caso, que eles permaneçam presos. Obrigada, viu, Maicon? Até já. E 2 gatinhos que foram salvos durante um incêndio em uma casa no bairro Jardim Roriz, em Planaltina, aqui no Distrito Federal. As chamas atingiram um apartamento de um imóvel residencial da região que tem 2 pavimentos. A equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para combater o fogo e procurar possíveis vítimas dentro do prédio. Ninguém se feriu, mas durante o resgate foram encontrados 2 gatinhos, que prontamente foram socorridos. Depois, os bombeiros fizeram um rescaldo do incêndio, que é a averiguação de resfriamento e neutralização de possíveis novos focos. Um quarto ficou todo queimado pelo fogo e outros cômodos foram atingidos apenas pela fumaça. Que bom, né? Olha só, o tenente-coronel Mauro Cid, a gente vem falando muito sobre ele, né? É um ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele recebeu liberdade provisória no sábado e está em casa com tornozeleira eletrônica.
O benefício veio depois que o Supremo Tribunal Federal aceitou os termos da delação premiada oferecida pelo acusado. A gente vai acionar agora o repórter Murilo Fagundes. Ele está muito por dentro desse assunto, né? Boa tarde para você, bem-vindo, Murilo. Até porque a gente veio falando na semana passada, vocês lembram? A gente comentou aqui que estava nessa expectativa se Mauro Cid ia fazer o acordo de delação premiada e a concessão de liberdade provisória, inclusive, já tem a ver com essa decisão, né? Explica pra gente, quando é que ele deve depor de novo, Murilo? Oi, Vivi, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso, a previsão que a gente conversou aqui na semana passada se concretizou e no fim da semana, no sábado mais especificamente, o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, aceitou, então, deu sinal verde para essa delação premiada do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, aquele que ficava ali ao lado direito do ex-presidente Bolsonaro, ajudava em todas as atribuições dele enquanto presidente, viu, Vivi? O que acontece? Agora que o STF já autorizou essa delação premiada, o Mauro Cid já foi solto provisoriamente. Então ele estava 4 meses preso no batalhão do Exército e já está em casa agora. Mas ele segue uma série de regras, viu, Vivi? Primeiro, ele está com tornozeleira eletrônica, então ele teve de aceitar usar essa tornozeleira. Segundo, ele não pode ficar em silêncio nos depoimentos que for chamado. Por exemplo, se a CPMI chamá-lo para prestar depoimento, ele não pode mais ficar em silêncio. A gente lembra que foi essa estratégia de Mauro Cid, tanto no Congresso quanto aqui na Câmara Legislativa do DF. Ele ficou em silêncio, não pode mais. Por quê? Porque ele fechou esse acordo de delação premiada. Ele não pode sair de casa à noite, ficou afastado do cargo de oficial do Exército, tem de se apresentar semanalmente à Justiça, então a Justiça chamou, Mauro Cid tem de ir lá. E outra, Vivi, o mais importante, quando alguém faz esse acordo de colaboração premiada, essa pessoa tem de levar provas, elementos concretos que ajudem na investigação, que ajudem então a Justiça. É isso que Mauro Cid está prometendo à Justiça. Olha, vocês vão me liberar, eu vou ficar no regime aqui em casa, né, com tornozeleira, mas eu vou ajudá-los com provas, com indicativos, com documentos que mostrem quem estava por trás de todos esses supostos crimes. Vamos lembrar quais são os casos que ele é investigado, Vivi? São 3, viu? Primeiro é aquela tentativa ali de golpe de Estado, né? Uma suposta trama de golpe de Estado que seria articulada com aquele hacker, o hacker da Vaza Jato, o Walter Delgatti Neto. A segunda investigação é sobre a questão das fraudes em cartões de vacinação, que Mauro Cid teria fraudado o cartão de vacinação de Bolsonaro e da filha dele, além do cartão de vacina da mulher de Mauro Cid. E terceiro, a venda ilegal de joias recebidas pelo governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, joias, fraudes nos cartões de vacina e suposta trama golpista. O Mauro Cid, então, fechou esse acordo e disse que vai dar informações e provas que podem ajudar a Justiça nesses 3 casos, Vivi. Nossa, com certeza está movimentando muito aí, deve ser o assunto no meio político, todo mundo na expectativa para saber o que ele vai falar depois, né? Vocês aqui acompanham sempre o Murilo, que normalmente está falando com a gente aqui sobre os destaques dos 3 poderes, volta e meia, entrevista, autoridades. Mas agora no fim de semana, ele estava com outras autoridades, né, Murilo? Quer dizer que você estava aí conversando com autoridades do mundo do axé. Isso, Vivi. Olha, recebi uma missão ontem de ir lá no Festival Na Praia, que os brasilienses já conhecem muito bem. E ontem foi dia de axé lá no Na Praia, só as autoridades, Xande Harmonia, Ivete Sangalo, nossa Veveta, 30 anos de carreira, veio aqui brindar Brasília com um showzaço daqueles. E uma banda, Vivi, que são os Filhos da Bahia. Muita gente em casa não deve conhecer, é uma banda nova de jovens talentos do axé e jovens talentos filhos de grandes talentos já conhecidos do axé. É uma formação de 4 jovens de 18 a 27 anos, é o Miguel, o Zaya, o João Lucas e o Raisson. E eles são filhos, Vivi, do Saulo bem conhecido do axé, do Carlinhos Brown e também do Reinaldo do Terra Samba, bem conhecido aí por todo mundo que acompanha, e do Tonho Matéria. Então, cada um é filho de um, né? E eles se juntaram, cada um na percussão, outro no vocal, e fizeram um baita show ontem de abertura lá no Na Praia, animou geral. E a gente pôde conversar com eles. Mas legal, né, Vivi? Essa ideia de juntar uma nova geração aí pro axé. Brasília que tem essa cultura do axé, das micarecandangas, e tem muita gente aí
da nova geração que não gosta. Eu mesmo adoro axé, mas eu sei que tem muita gente aí da minha idade e tudo mais que não é muito fã de axé, não conhece. Muito legal, né, Vivi, a iniciativa deles. Não, eu adoro. Eu vou te falar que, assim, eu curti muito ainda a outra geração, né, dos pais. E agora essa molecada vem aí continuando, levando a música, o axé. E você conversou, estava vendo ali, Veveta, porque foi com quem você também conversou, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Mas vamos mostrar agora como é que foi seu bate-papo com essa nova geração do axé? Roda pra gente. Tira o Reinaldinho, não é nada mal. Filhos da Bahia em Brasília, festival na praia, tô aqui com eles, 3 dos 4 da formação da banda. E aí, meninos, já tocaram em Brasília? Qual que é a sensação aqui na capital? Quem fala? A gente, Brasília é a nossa segunda casa, a gente tem o público tem um carinho com a gente maravilhoso. A gente toca aqui tocamos no Festival Mincaré, os 2 anos seguidos agora. Primeira vez na praia, muito feliz. A galera canta música no show, enfim. Brasília, a gente ama Brasília e Brasília nos ama. Pois é, assim, é muito contagiante estar aqui, né? Apesar que aqui é a capital do Brasil, mas a Bahia também é mãe e traz o axé para Brasília e a gente acaba fazendo a festa, trazendo esse carnaval para Brasília. É importante, né? Sempre trazer essa alegria. A gente vai fazer música hoje, vai ser maravilhoso. Espero que vocês gostem. E é isso. Bahia é a nossa capital do coração, né? Com certeza. Gente, vocês têm a Bahia no nome e são jovens, todo mundo muito jovem. A missão de vocês é levar o axé para a galera mais jovem. O que vocês pensam? Qual que é a proposta da banda? Enfim, como que surgiu? Queria que vocês contassem um pouco. Um pouquinho? Cara, teve a ideia, na verdade surgiu Isaia, né? A gente sentou e conversou e teve esse plano demais que a gente conseguiu concretizar e tá dando tudo certo. E feliz demais de tá com esses caras fazendo esse som. Só energia boa. E a gente acaba até levando, né, um pouco do axé para os jovens que estão chegando agora. Mas eu sei que esses jovens vão escutar a nossa música. É uma música rica, assim, de sonoridades, né? Tem o axé, tem o samba, tem o pop, tem o reggae, tem o funk. A gente usa tudo isso para mostrar para os nossos jovens, para os coroas também que gostam de ouvir, né? Que o axé é isso, o axé não tem idade, o axé é para sempre. Vocês fazem então bem bolado com o que a galera tá escutando agora e também trazendo as músicas lá dos anos 80, dos anos 90 e misturam tudo. É muito importante, nosso primeiro single que a gente regravou foi de Eu Também Quero Beijar, de Pepeu Gomes, que deu 1 milhão de visualizações no YouTube. E a flor do desejo do maracujá, haja fogo, haja guerra aqui, do farol da barra, o jardim de Alá. E isso a gente vai, né, trazendo mais. Tem muitas coisas que estão vindo por aí, inclusive tem um álbum chegando aí que a gente gravou agora no Rio de Janeiro, com músicas inéditas e tal, maravilha. E já. Dá um spoilerzinho pra gente, o que vem no álbum aí. Só uma palhinha, uma coisinha. Pô, essa aqui é... Só... Arvoreceu, tudo dará pra você e eu. Chega mais perto e fica... Vem cá, vocês trazem já inspiração no próprio DNA, né? Vocês já são filhos dos feras aí do axé. Quem são os outros artistas aí em que vocês se inspiram, assim? O que vocês escutam? Quem são as inspirações de vocês? Quer começar por você? Vá. Além disso, todos, né? Todos os artistas da Bahia são referências pra quando a gente fala em axé, né? Pô, eu tenho várias referências, várias. Eu não consigo nem... Vocês não estão lembrando assim de cara? A gente tem uma brincadeira lá que é o seguinte: o que toca no celular dos artistas? Vamos ver se vocês topam. Vocês estão com o celular perto, conseguiriam mostrar o Spotify? Quem consegue mostrar o Spotify aí pra gente? Vamos ver se tem Chico, hein? Porque tá... todo mundo escutando Chico. Toca muito. Olha lá. Filhos da Bahia. Mostra pra... Djavan. Olha, Djavan, pô, legal. Gilson. Proposta, Nath Roots. Saulo. Léo Santana, ó. Massa. Jorge Vecilo. Pitbull Enravado Polêmico. Sabe que minha filha, cara, minha filha é louca por essa música. Tem 2 anos. Figura, eu fico colocando pra ela, Alcione, enfim. Edson Gomes.
Legal demais. Você? Eu, rapaz, tem muita coisa aqui, ó. Afrobeats, não pode faltar. As Ganhadeiras de Itapuã, muito importante, um grupo fantástico em Salvador. Baby do Brasil, né? Carlinhos Brown, que é a minha referência maior que eu tenho. Daniela Mercury, né? Esse aqui é massa. Davi Moraes, filho de Moraes Moreira. Filho da Bahia. Pois é. Tem Gilson, tem uma galera, tem Ivete, tem a Revelação. Mas fica ali pela Bahia, né? Pelo que eu tô vendo ali, não tem... Tem a nova geração, tem João Lins, que é um brother meu, tem Digo, certo? Tem Meli também, tem várias galera. Cara, vocês são realmente filhos da Bahia, não tem por onde fugir. Abusar do verão. 15 dias, ninguém aguenta ele mais cantando Felipe Dilon. Assim, eu cheguei à conclusão que ele é o Felipe Dilon afro. É o Felipe Dilon da Bahia. E até o sotaque agora. Assim, eu tava no Rio agora, a Priscila tava lá, minha advogada, certo? E quando eu chego no Rio, muda o sotaque, cara. E é foda, cara, né? Qual é a Carlinhos? Qual é o João? Qual é Lucas? Foda, Lucas. Vamos ter que dar uma palhinha de hoje de Felipe Dilon ali no palco, viu? Fica o desafio, fica o desafio. Coração, Gente, valeu, viu? Bom show pra vocês. Obrigado por nos receber aqui. Aproveitem Brasília, aproveitem o show na praia, viu? Valeu mesmo. Obrigadão. Valeu. Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu, agora eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive... Ô Murilo, que legal, a gente tá tão acostumado a te ver aqui, né, todo engomadinho aí de terno, de repente você ali toda à vontade, descolado, né, conversando com os filhos da Bahia. Eu fico impressionada, tanto que o João Lucas, ele é a cara do Saulo, né, e daqui a pouquinho você ainda vai trazer pra gente ali, tem mais conversa, mais bate-papo, Xande Harmonia e a rainha, nossa rainha da Bahia. Vivi, a conversa com a Veveta foi bem legal, rápida, né? Porque você sabe, é uma superstar, muita gente querendo falar. O camarim ontem estava lotado de fãs aqui em Brasília. A Veveta tem muitos fãs aqui na capital, mas a gente conseguiu trocar essa ideia com ela. A gente falou sobre a nova turnê dela. A Ivete faz 30 anos de carreira neste ano, tá com um projeto bem legal, Ivete 3.0. Então ela falou ali rapidinho, tentei arrancar um spoiler, mas tá difícil, viu? Tudo a 7 chaves. E o Xande Harmonia é aquele swing da Bahia, né? Aquele carisma, recebeu a gente super bem, também falou e deixou um recadinho até para nossa editora-chefe, a Emily Queiroz, viu? E aí fica surpresa para ela mais tarde, a gente vai assistir mais tarde a entrevista do Xande Harmonia também, Vivi. Eu ia perguntar para você como é que ficou o seu coração. Imagino que o dela agora deve estar disparado ali, querendo saber que recado foi esse, gente. Vamos deixar para você falar sobre isso daqui a pouco, então, viu? Me contar como é que foi esse bastidor aí com esses dois. Obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Bom, nós vamos rapidinho aqui pro intervalo, mas eu já volto, me espera. A gente ainda conversa ali, olha, ainda tem mais uma horinha de bate-papo. Até já. E olha só, vamos agora falar de um caso misterioso que pode ser uma tentativa de feminicídio. Olha só. Uma mulher, ela foi encontrada com um tiro no peito em Samambaia. Ela foi socorrida pelos bombeiros e está internada em coma induzido na UTI do Hospital Regional de Ceilândia. Repórter Kátia Gomes, ela volta agora para conversar com a gente sobre esse caso. Kátia, seja bem-vinda aqui mais uma vez. A gente tentando entender um pouco esse caso ainda, né? Ela não prestou depoimento até agora, a gente viu ali que ela está em coma, né? Não acusou ninguém. Conta pra gente, né? Existe um suspeito desse caso? Oi, Viviane. Sim, existe um suspeito, está sendo tratado como tentativa de feminicídio, porque quem disparou contra a Lislângela Quirino do Nascimento, de 42 anos, foi o companheiro dela, que se chama Adicate Nunes dos Santos, de 47 anos. Em depoimento, a irmã do Adicate disse que ela, o marido dela, acompanhado do irmão, o Adicate, e também da esposa dele, a Lislângela, que foi a vítima, eles tinham passado a tarde toda em um clube. Depois de ter passado a tarde toda no clube, eles decidiram ir para casa e lá continuar bebendo. A irmã do Adicate disse que, enquanto ela foi ao banheiro, o marido dela seguiu para a cozinha. Nesse momento, ela ouviu um disparo e, quando saiu, encontrou a cunhada dela sentada, já com um tiro
no peito. O tiro foi exatamente no meio do peito. E logo depois desse disparo, ela já não viu mais o irmão dela, que atirou na esposa e fugiu do local. Então, o caso está sendo tratado como tentativa de feminicídio. O estado da vítima é grave, ela está internada no hospital. E para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora novamente com o delegado Fernando Fernandes. Delegado, infelizmente, mais um caso de tentativa de feminicídio. O estado dela é grave e ainda pode ser que evolua para uma morte, né? A família está lá no hospital desesperada. Foi exatamente isso que eu narrei. A irmã dele prestou depoimento, disse que eles tinham passado o dia inteiro no clube. E detalhe, ela narra que não ouviu nenhuma discussão, ouviu apenas o tiro e o irmão fugiu. O que aconteceu? Boa tarde, Kátia, mais uma vez. Boa tarde, Vivi, e a todos que nos assistem. Realmente, os fatos é que passaram o dia de ontem num clube, lá em Ceilândia, ingerindo bebida alcoólica. E ao chegarem em casa, na 417, já no início da noite, a vítima, possivelmente após uma discussão que não foi relatada por familiares, mas acreditamos que tenha havido, acabou sendo alvejada com um disparo, com um único tiro no peito, entre os seios, e se encontra nesse momento internada no HRC, na UTI do HRC, e esperamos que o estado dela melhore. Estamos aqui em oração e na torcida para que não ocorra mais um caso de feminicídio. Agora, delegado, vamos falar um pouquinho sobre o histórico. O Adicate, de 47 anos, já tinha passagens pela polícia, já tinha relatos de agressão contra a companheira. Ele já tinha uma passagem por violência doméstica em Maria da Penha em 2007 contra uma outra companheira. E há relatos de familiares que no ano passado ele teria efetuado um disparo contra ela e naquela ocasião ela, para livrá-lo de alguma consequência criminal, teria inventado uma história de uma tentativa de roubo. Esse fato está sendo apurado aqui pelos nossos policiais e cremos que quando ela sair do estado em que se encontra agora, vai melhorar, com fé em Deus, ela poderá solucionar melhor essa situação. Então, no ano passado, ela alegou que foi vítima de uma tentativa de um roubo, né, que acabou quase seria uma tentativa de homicídio, de latrocínio, mas na verdade a polícia descobriu que ele teria disparado contra ela. Agora vocês vão confirmar essa informação. Exatamente, essa informação chegou hoje em virtude do que ocorreu na data de ontem. Familiares revoltados, sabendo dessa história, nos relataram, alguns até através de denúncia anônima, que aquela tentativa de latrocínio, na verdade, teria sido uma tentativa de feminicídio praticado por ele contra ela. Detalhe também é que não há nenhuma ocorrência dela, não havia dela contra ele, por algum tipo de violência doméstica ou Maria da Penha que justificasse alguma medida protetiva. Delegado, eles estavam juntos já há 10 anos, moravam na mesma casa há 7 anos. Os dois não têm filhos juntos, mas ela tem um filho que, inclusive, está acompanhando ela na delegacia. Familiares chegaram a relatar, até mesmo o filho dela, que ele era violento, ciumento. Tinha algum fato assim? Sim. Os familiares e algumas denúncias que chegaram até nós dão conta de que ele era uma pessoa violenta, agressiva, principalmente quando fazia uso de bebida alcoólica. O detalhe é que, de um tempo para cá, parece que ele já estava exagerando nesse consumo de bebida e vinha piorando, então, a situação de agressividade dentro do lar. Delegado, inclusive nós fomos até a casa onde o crime aconteceu, batemos lá na porta, ninguém recebeu a gente. A informação que a gente tem é que ela morava sozinha com ele. Conversamos ali com algumas pessoas, algumas vizinhas que relataram que na casa eles costumam ouvir música durante o fim de semana, ingerir bebida alcoólica. Eu ouvi uma outra senhora que narrou o contrário, que disse que nunca percebeu ali bebida ou som alto. A gente não sabe se ela estava com medo de falar, mas ela até topou dar entrevista pra gente e relatou que ouviu o momento do disparo. Vamos ouvir o que disse essa senhora. Eu estava dentro de casa, que eu fui levar a mãe rainha, aí rezei lá com a minha comadre
E voltei para casa, aí eu vi os policiais, aí até chorei, fiquei chorando e clamando o Espírito Santo, o que foi, eu não sabia de nada, só isso. Aí eles me falaram que ela tinha levado um tiro, só isso. A senhora ouviu? Foram vários tiros? Não, eu não vi não, eu só vi o barulho, né? Na hora eu pensei que era até os meninos soltando bombinha, porque de vez em quando a gente vem da igreja, da missa, eles colocam aquelas bombinhas na lata, né? E eu já tinha fechado a porta, escutei o barulho e falei, esses moleques, desse jeito. Aí pronto, só vi isso, né? Pois é, bom, ela não foi ouvida ainda, né, Kátia? Mas assim, já há alguns relatos aí de que ele era violento. A gente fica imaginando, raramente, até pode ver isso com o delegado, mas raramente, nesses casos de tentativa de feminicídio, o feminicídio em si, esse sinal de violência foi o primeiro. Já vem ali de um histórico, muitas vezes até em relação a outras companheiras, né? Sim, ele, como o delegado disse, ele já tinha uma passagem por violência doméstica e agora a polícia vai investigar essa situação, que a mulher teria mentido, dizendo que tinha sido vítima de uma tentativa de latrocínio, quando, na verdade, a polícia recebeu a informação que ele já tinha atirado contra ela. E semelhante, né, ao caso que a Vanessa Vitória contou agora há pouco, da mulher que teve a casa incendiada e não quis denunciar, não quer denunciar o companheiro, não quer que ele seja exposto, né? Muitas vezes a vítima, infelizmente, acaba protegendo o autor, acreditando que a pessoa possa melhorar. Agora, é importante, né, destacar que o Adicate Nunes dos Santos, de 47 anos, segue foragido. Delegado, como eu narrei agora, acontece muito, mais do que a gente imagina, a mulher proteger. Porque nem sei, assim, é muito difícil um homem chegar já e atirar. E sempre tem aquele histórico de violência, nem que seja violência verbal, mas tem sim histórico de violência. É raro já a primeira atitude de violência ser uma tentativa de feminicídio. Muito bem colocado, Kátia. Normalmente é uma escalada da violência, uma progressão. Começa normalmente um xingamento, uma injúria, uma difamação, uma violência psicológica, daqui a pouco é um tapa, um beliscão, um puxão de cabelo. E a coisa vai progredindo até que, infelizmente, chega um determinado dia que ocorre um feminicídio, ou no nosso caso aqui, uma tentativa de feminicídio. Então a pessoa fica alerta para esses sinais, até mesmo a família, porque muitas vezes a mulher não quer denunciar porque acredita na mudança de comportamento do seu companheiro, muitas vezes é o pai dos filhos, é a pessoa que ela escolheu para viver, é uma pessoa muito boa, mas que de repente, quando usa álcool ou outras drogas, se transforma num verdadeiro monstro. Então, familiares, amigos, vizinhos que tiverem notícia, podem fazer a denúncia através do 180 ou do 197, ou aqui, se for no nosso caso aqui em Samambaia Norte, aqui mesmo na delegacia, a gente garante o sigilo e o anonimato. E muitas vezes, ao denunciar, a pessoa está salvando uma vida, evitando ali um novo feminicídio. Delegado, o estado de saúde dessa vítima, o senhor falou mais cedo com o filho dela, o que ele disse, ela passou por cirurgia ou não? A gente sabe que é grave, o tiro foi no meio do peito, entre os seios. Exatamente, o estado, o último boletim que tivemos pela manhã, logo no início da manhã, conversei com o filho da vítima, estado crítico, merece grande atenção, mas a gente está aqui na esperança de que ela evolua e que melhore e que daqui a pouco saia de lá e tome um novo rumo na sua vida, escolha um companheiro melhor para seguir com ela o seu caminho. Porque, se confirmada essa tentativa de feminicídio do ano passado, já seria a segunda tentativa que ela teria sofrido por disparo de arma de fogo desse cidadão, fora as outras situações que a gente não sabe, de empurrões, de murros, chutes, agressões físicas, enfim. Pois é, e ele fugiu, detalhe, ele fugiu levando a arma de fogo, ou seja, ele está foragido e armado, Viviane. Pois é, e aí a gente fala, né, não sei, acho que não dá para falar que é amor, mas enfim, o amor por uma outra pessoa num relacionamento, essa dependência emocional, ela nunca pode ser maior do que o amor próprio, né, Kátia? E é isso que a gente tem que realmente reforçar cada vez mais. Como você trouxe ali, lá no início do jornal, a gente estava falando de uma mulher que teve a casa incendiada, quase morre, e ela continua ainda ali com um sentimento, um carinho por essa outra pessoa. Isso precisa realmente ser revisto e ser trabalhado psicologicamente com essas mulheres. Obrigada, viu?
E olha, gente, a PM prendeu um homem que pode ser um dos maiores compradores de celulares roubados no DF. E conseguiu isso depois de apreender um adolescente no Pistão Sul. Na DCA, o jovem informou o endereço do receptador. Aí, ao chegar na residência, os policiais encontraram 300 celulares e equipamentos eletrônicos de diversas marcas, todos roubados. O suspeito estava na residência e ainda tentou subornar os policiais. Gente, olha só até que ponto que chega, né? Pagando ali R$2.000 para não ser preso. Um show de crimes que a Vanessa Vitória vai trazer mais informações pra gente, né, Vanessa? Oi, Vivi. Oi, gente. Inclusive, eu fiquei chocada aqui com a quantidade. Tive que ler de novo a ocorrência, porque eu não estava acreditando nisso, gente. 201 iPhones, olha isso, 25 notebooks, 10 tablets, 28 celulares Samsung, MacBook, 8 celulares ali sem marca, um outro celular de uma marca que eu nem conhecia, que a equipe estava falando que é Asus. Enfim, é uma quantidade enorme aqui de celulares. Gente, é muita coisa mesmo. 10 tablets, eu não sei nem se eu falei isso tudo. Mas o maior receptador aí, quem vai contar um pouco sobre essa prisão, como é que chegaram até esse receptador, é o Major Miquelo, que está aqui do meu lado. Major do céu, que tanto de coisa. Se somar tudo aqui, dá uns 300 aparelhos eletrônicos. Boa tarde. Boa tarde. E se for de reais aí, muito mais até. E o que acontecia? Eles roubavam aparelhos celulares, furtavam também de dentro de carros. Esses criminosos costumam furtar e roubar esse tipo de aparelho, né, que é fácil de revender. E levavam para esse criminoso. E aí ele comprava esses aparelhos. Possivelmente depois ele tem um esquema de desbloquear, de colocar no mercado para venda novamente. E o lucro é enorme. Então a Polícia Militar desmantelou esse esquema, né, que deve ter outros envolvidos, que aí vai ficar por conta da investigação. Mas é um dos maiores da história que a gente viu aqui no Distrito Federal de receptação de celulares. E aí, como é que foi, Major? Teve um roubo mesmo, né, gente? Roubo com violência ali, não era furto, não. Que fica o celular ali em cima da mesa e pega, ou senão a pessoa, aquele famoso mão leve, pegou no bolso e não viu, era roubo mesmo com violência. Tava tendo uma ação, alguém chamou a polícia e prenderam 2 e um deles falou do receptador, foi isso? Isso, a gente conseguiu deter um menor. Ele estava com a bolsa da vítima, ele não tinha se desfeito ainda, mas ele já tinha vendido o celular, passado por esse receptador. Aí quando a gente levou ele para a DCA, ele acabou falando para os policiais onde ele tinha entregue esse celular. Os policiais foram lá e conseguiram descobrir esse receptador, que também já tinha passagem por receptação. Então já a gente chama de contumaz, ele pratica o crime, preso, é solto, e ele vive disso. E aí, para nossa surpresa, né, 200 iPhones, mais 200. Cada iPhone, hoje, vamos dizer assim, que custa em média R$5.000, né? Porque tem uns que custam mais, outros custam menos. Então vai dar mais de R$1 milhão só de iPhone. Aí, sem contar Samsung, tablets, tudo quanto é tipo de aparelho. Máquinas fotográficas, foram várias máquinas fotográficas, relógios. Então, possivelmente, são os criminosos que agiam ali na área de Taguatinga, Ceilândia, estavam roubando as pessoas, estavam indo para o trabalho, estudantes estavam indo para a escola, para a faculdade, o seu celular, que muitas vezes é o que a pessoa tem, né? A pessoa não tem muitas condições e ela tem um celular que ela compra parcelado e agora a PMDF conseguiu recuperar. Então, possivelmente, os policiais vão entrar em contato com as vítimas, devolver os seus aparelhos. E quem aí tiver dúvida, alguma coisa, pode procurar a delegacia também para verificar se o aparelho não está lá, que foi roubado nos últimos dias. E a Polícia Militar, mais uma vez, dando resposta contra o crime. Agora, tomara que ele fique preso e pague pelo que ele cometeu. Tomara, porque como o Major Miquelo falou, ele é reincidente. E olhem só, quando a Polícia Militar chegou lá, sabe o que ele fez? Ofereceu dinheiro, ofereceu R$2.000 para não ser preso. Ainda suborno. Ainda subornou os policiais e foi tudo registrado contra ele. É um criminoso experiente, é um criminoso que, como eu falei, tem diversas passagens. E nessa parte aí ele foi muito bobo, colocou mais um crime nas costas dele. Gente, e olha só, acho que a grande dica aqui, como o Major estava falando, uma quantidade assim enorme, são centenas de aparelhos eletrônicos aí, celulares, relógios, máquinas fotográficas, enfim, que esse homem tava. E o que acontece? O que fomenta muito
na ponta, porque tem aí os marginais, os bandidos que fazem o roubo, que fazem o furto, vendem para alguém, que é esse receptador, e esse receptador depois ele vende para alguém. Como o Major falou, geralmente em plataformas de venda e online. Só que nós, consumidores, podemos sim acabar com essa rede não comprando esse produto. E como é que faz para saber que esse produto é furtado ou roubado? O preço, gente. Se está muito abaixo do preço, não tem que comprar. Não é isso, Major? Porque se a pessoa compra, porque tem todo esse ciclo e essa cadeia aí que você contou. Tem lá o menor e o maior que estavam cometendo o crime, tem lá esse receptador que foi preso, mas também tem o consumidor final. Esses quase 300 aparelhos aí iam parar na mão de alguém. E geralmente uma pessoa que não tem passagem pela polícia, geralmente um consumidor final aí, que é uma pessoa qualquer que acaba acessando essas plataformas de venda e compra um produto sem nota fiscal. Esse é que é o problema também, né? Tem que acabar com isso. E isso a polícia não tem como ir lá e fazer esse trabalho. Olha, às vezes a pessoa sabe o que está fazendo, comprando um aparelho desse, e às vezes vai por inocência, né? Então, por isso, esse que compra sabendo que o aparelho é roubado, esse é um criminoso também. E o que por inocência, às vezes é enganado, também vai responder pelo crime, infelizmente. Então, o que a gente aconselha? Que as pessoas olhem se tem nota fiscal, a procedência do aparelho, olhem o e-mail, olhem se não tem nada em relação a esse celular. E compre locais onde você sabe que é idôneo, que são pessoas que vendem aparelhos usados. O que existe isso, o mercado hoje movimenta aparelhos usados. Mas tem que tomar maior cuidado na hora de comprar um aparelho, porque ele pode ser roubado, pode ser furtado. Aí você vê pelo preço, você desconfia pelo preço, você desconfia porque não tem nota, e vários outros fatores aí que podem te ajudar a não comprar um aparelho roubado. Major, o proprietário mesmo, o dono desse celular aí, a dona que foi roubado ou furtado na região de Taguatinga nesses últimos meses, como é que ele faz para ir na delegacia? Qual delegacia que vai? Tem que levar lá a nota fiscal, provar que é o proprietário? Em qual delegacia? Ele tem que provar que é o proprietário, está na 12ª DP. Agora, eu acredito que os policiais vão entrar em contato já, porque tem um e-mail, tem um endereço. Se a pessoa registrou a ocorrência, vai facilitar para os policiais lá localizar os donos. Muito obrigada e parabéns à Polícia Militar pelo trabalho. Então é isso, Vivi. A dica aí, você não compre celular, não compre nada de procedência duvidosa. Não fomente esse crime aí, que traz consequências muito piores, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esse tipo de criminoso aí que está fazendo um assalto, que está fazendo um roubo, age com violência, com truculência. Então, não deixe parar na sua casa um equipamento aí que você não tem ideia de como que ele chegou até você, de como é que ele foi até ali sem nota fiscal e com preço muito abaixo do mercado. Abra o olho, não movimente aí o crime. Eu volto com você, Vivi. Obrigada, super importante essas dicas, viu? Agora, olha só, ontem foi dia de muito axé nas areias do Na Praia e um dos shows foi o do Xande Harmonia. O repórter Murilo Fagundes conversou com ele, a gente vai chamar ele aqui de novo. Ô, Murilo, deixa eu te falar, agora há pouco a gente mostrou você conversando com Filhos da Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar você falando com Ivete Sangalo. Agora com Xande, você tá quase que um setorista de axé agora? Ô, Vivi, eu tô quase trocando a política aqui pelo axé, viu? Pela cobertura de famosos ali. É bem interessante, viu? Eu não vou ficar muito indo lá não, porque a vontade vai ser grande de mudar de área. Eu imagino. Olha, vamos ver como é que foi esse seu bate-papo agora? Roda pra gente, diretor. Xande, mais uma vez em Brasília, é muito bom ter você. Queria que você me contasse um pouco dessa nova fase de carreira. Tem mais parcerias vindo aí, mais novas parcerias? Você tem investido nessas parcerias com os colegas, o Anitta, Ivete Sangalo, que tá aqui hoje. Tem mais coisa boa, hein? Vem, tá vindo coisa boa, tá vindo um projeto lindo, gente. Se chama Nascendo de Novo. Eu recebo 5 amigos queridos que cantam comigo, Dilcinho, Bergs, Léo Santana, mais uma vez, né? Léo cantou aqui em Brasília. A Dama, João Gomes, nossa, é um projeto lindo, a gente está lançando já já, e hoje é bem comum todo mundo cantar com todo mundo, viu? Quem ganha demais com isso é o povo, é a galera que gosta de curtir, eu amo, né, cantar com os meus amigos, com os meus colegas já já, montão de feat aí pra vocês curtirem.
Tem bolo e guaraná, suco de caju. Chama o Tiaguinho, Pericão, Legal, quero falar de internet. Suas caixinhas fazem o maior sucesso no Instagram. Como que surgiu essa ideia? E você acha que vindo muito fã novo, que não conhecia sua carreira, já que você veio de um período que não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha nada. Como que surgiu isso? Como que tá o contato com os fãs lá no Instagram? Show. A caixinha surgiu na pandemia, né? Sem absolutamente nada pra fazer. Aí eu disse, velho, aí eu descobri ali a coisa da caixinha, naturalmente. Foi virando aquela brincadeira, virou um quadro, né? Espontaneamente. Qual a sua última namorada antes de Carla? Bom. Pergunta. Responda. Hein? Responda. Diga! Eu não lembro. Diga o nome. Eu não lembro não, gente. Diga. Lembra? Faz tempo demais. E é super divertido. Eu me divirto também, porque o povo já entendeu o que é brincadeira. E aí as perguntas já vêm já preparadas para zoação. E é muito legal. E sim, eu acho que tem uma galera, cara, que me conheceu através das caixinhas. É interessante, porque tem gente que chega para mim. São poucos, tá, gente? Mas fala assim, cara, eu conheço você das caixinhas. Ao mesmo tempo que eu fico pé da vida, mas eu adoro, porque é a forma que a gente tem de se conectar, de fazer essa conexão com um monte de gente nova, um monte de gente que curte as brincadeiras da internet, é muito legal. Eu me divirto muito, eu adoro. Quem manda em casa é a Carla? Aonde? Aqui não tem isso não, papai. Aqui eu chego logo botando ordem, perguntando logo. É pra fazer o quê? Me diga logo o que é pra fazer. Eu sigo um monte de perfis que é mais de zoação na internet, dou risada pra caramba, me entretém. E eu imagino que as caixinhas também devem entreter muita gente por ela. Mas agora pra fechar, eu tenho uma pergunta encomendada rapidinho da nossa editora-chefe, Emily Queiroz. Ela mandou perguntar como que você mantém esse rebolado e ensina pro povo como que faz o rebolado de verdade, igual o Xande. Como o nome dela? O Emily Queiroz. Ô, Emily, a rebolada eu vou ficar devendo aqui agora pra você. Saúde bombando, o povo pulando, se não é passagem, vou pelo canteiro. Saúde bombando, o povo pulando, se não é passagem, bora! Mas, cara, eu acho que é baiano, né? Baiano já nasce com esse rebolado, minha filha. Né? Inclusive a turma de Brasília, um monte que vai lá pra Bahia. Eu sei que volta tudo rebolativo de lá pra cá. Mas não tem jeito, velho. Se você for pra Bahia, da Baiana da Acarajé até a comissária do avião que vai trazer você de volta, vai rolar um rebolado. Que simpatia, hein, Murilo? Poxa, achei que ele já fosse dar ali, né, um bisu daquele passinho pra gente poder aprender, mas olha, vou te contar, quem tem aquele rebolado acho que nasce sabendo, viu? Me conta uma coisa aqui, inclusive. É isso, um carisma tremendo, viu? Me conta uma coisa aqui, você tá cobrindo sempre política, não sei se é a primeira vez que você entrevistou ali um artista, depois ainda tem Ivete. Como é que ficou o coração, hein? Fica ali disparado antes de começar a entrevista? Olha, Vivi, eu falei até pra Ivete, viu? Eu disse assim pra ela, olha, Ivete, eu já entrevistei 2 presidentes, assim, cara a cara, né? Já tive com 2 presidentes pessoalmente e eu acho que eu fiquei mais nervoso estando lá com ela, viu? Brinquei com ela. Ela falou, eu entendo, ela é toda assim, né? Mas, assim, é realmente uma figura um carisma enorme, uma pessoa super incrível e muito educada com todo mundo. Foi muito legal aí essa experiência. E é isso, né? Jornalismo é isso, te coloca em várias missões, em diferentes momentos e a gente está pronto para todas elas aí. Pronto mesmo, viu? Porque adoramos as entrevistas, foi super divertido falar ali sobre as caixinhas de resposta, ele sempre muito descontraído. E agora ele fica devendo pra gente depois, então, uma aula de dancinha e a gente te coloca lá pra poder trazer pra gente, combinado? Combinado. Só acrescentando, Vivi, ele disse que não faria o rebolado, mas quando desligaram a câmera, ele falou, pô, por que a Emily não veio aqui? Se ela tivesse ido, tinha feito o rebolado lá, tinha ensinado. Olha só, então da próxima vez a gente coloca o Ela tá falando no meu ouvido aqui. Eu não posso, né? Tô com um bebezinho, ele fazendo inclusive 10 meses hoje. Parabéns, viu, pro Chiquinho. Mas então tá, olha, obrigada, viu, pela participação aqui. Daqui a pouco vocês vão acompanhar como é que foi esse bate-papo aí com o Ivete Sangalo. Beijo pra você, viu? Tchau, tchau.
Bom, de volta aqui, né, ao nosso noticiário local. Isso aí também foi local, mas era assim mais leve, naquele clima gostoso. Esse assunto aqui já é mais sério. PM prendeu um homem suspeito de praticar vários furtos em comércio e em carros estacionados nas ruas. Ele teria furtado principalmente no núcleo Bandeirante e na Candangolândia. Segundo a polícia, os casos eram tão frequentes que ele foi flagrado por câmeras de segurança das lojas e das casas da região. Segundo a Secretaria de Segurança, gente, foram 46 ocorrências de furto só no primeiro semestre deste ano no Bandeirante. Quem tem mais informações pra gente é a repórter Vanessa Vitória. Vanessa, você de volta aqui conosco. Olha só, ele furtava sem a menor cerimônia, né? Tava ali aquele tanto de câmera, filmando tudo, registrando, e ele continuava praticando esses furtos. Oi, Vivi, boa tarde de novo para você, para todo mundo. Despreocupadíssimo ele, viu? A gente tem 2 circuitos aí de ontem. Um aqui nessa padaria que eu estou, que ele esteve 12h34. E aí eu vou contar essa história porque depois eu vou contar que 1h04 ele já estava aqui pertinho fazendo outra coisa. Olha a dinâmica como é que aconteceu aqui. Ele veio aqui para a padaria, chegou, veio para a atendente e falou assim, me dá um refrigerante. E aí ela foi ali no freezer para poder pegar. Quando ela trouxe, ele falou, é um assalto. Ele mexeu assim pela blusa, ela não viu se ele estava armado ou não, mas ela disse que não tinha dinheiro em caixa porque só estava recebendo cartão. Aí ele pegou, veio com a mão dele aqui, ó, pegou as barras de chocolate tudinho que estava aqui de outra marca, mais ou menos umas 8, e saiu bem rápido, Vivi. Um funcionário aqui da padaria que estava aqui fora, no circuito inclusive dá para ver, ele vê ele saindo rápido daqui e tenta ir atrás. E aí ele correu, desceu para essa rua aqui, ó, que vai dar lá no setor de oficinas, que a gente está na Candangolândia, né? Ele foi pego lá no núcleo Bandeirante, e aí ele desceu, Vivi. E aí, pelo que tudo indica, logo ali embaixo, minutos depois, ele já foi furtar um carro, porque o endereço do furto, que a gente tem as imagens também, ele aí com um objeto que parece ser um pedaço de madeira, ele tá forçando o carro para poder abrir, e aí ele pegou alguns objetos dentro desse veículo. Pelo circuito, a gente vê que ele demora uns 3 minutos. Ele fica bastante tempo até conseguir abrir. E olha só, Vivi, tudo à luz do dia, sem a menor cerimônia, sem o menor medo de ser pego aí. Eu até brinquei aqui com a proprietária, porque esse estabelecimento aqui também foi assaltado no dia 31. E ela não sabe, né, se foi a mesma pessoa, esse daí foi preso, foi levado lá para a 21ª Delegacia de Polícia, deve estar passando por uma audiência de custódia hoje ainda. E eu até brinquei com ela, Vivi, que olha só, tem Arruda aqui, tem Comigo Ninguém Pode, mas tá difícil, tá precisando de proteção, muita proteção mesmo, viu? Porque, inclusive, ela comentou, eu vou pedir pro Helder vir comigo aqui pra gente mostrar como é que é a região aqui, Vivi. Não é uma região tão comercial, tá? É uma região mista. Tem a padaria aqui, tem um outro comércio e aí são residências, tá vendo? Logo ali embaixo tem uma barbearia, mas é um comércio e casas ao mesmo tempo. Então, uma região mista que acaba fazendo ali, tem essa facilidade também de fugir e já sair no setor de oficinas. E ele desceu aqui para Candangolândia para fazer esse arrombamento ao carro e furtar os objetos que estavam lá dentro. Ele foi pego ontem, ainda em flagrante, lá no Núcleo Bandeirante, porque é a região que ele gostava de agir, né? Candangolândia e Núcleo Bandeirante. A gente também deu uma passadinha por lá, a gente foi pelo setor de oficina ali para saber, mas como o comércio local estava fechado ontem, que é domingo, os comerciantes não sabiam dizer sobre a prisão dele, mas aconteceu sim. E esse é o ponto, Vivi. O que os comerciantes mais pedem aqui é que passem mais viaturas. Eles comentaram que só tem uma viatura aqui para toda essa região. A gente não confirmou essa informação ainda com a Polícia Militar para a gente saber o número. A gente vai até demandar isso, mas o que a comerciante traz é que quem atendeu essa ocorrência fez esse comentário de que seria só uma viatura para atender essa região. Eles se sentem desprotegidos, embora estejam aí tentando aquela proteçãozinha, aquela fezinha para dar tudo certo, mas tá difícil, é muita insegurança, né? E a vida e o sufoco, o medo que passa de saber se o cara tá armado ou não, mesmo que não esteja, intimidou, veio aqui falando que tava assim. Então essa sensação de insegurança e de impunidade, a gente torce para que ele continue preso, para que não seja liberado nessa audiência de custódia, inclusive porque ele tem passagens por roubo e por furto. Então a gente torce aí para que os antecedentes criminais dele ajudem, porque ele tá realmente bem soltinho aqui pela região
da Candangolândia estava bem soltinho, agindo à luz do dia, meio-dia, 1h da tarde, entrando em padaria, comércio e arrombando os carros por aqui. Vivi, eu volto com você. Pois é, vamos encher todo mundo de esperança que está acompanhando a gente aqui, viu que essa plantinha aí, mais oração e mais polícia agindo, conseguiu pelo menos, então, colocar esse homem aí atrás das grades, né? Obrigada, viu, Vanessa? Um beijo para você. E mais um caso de assalto a trabalhador, a gente falando aqui em Esperança, né? Mas olha só, dessa vez foi na quadra 311 de Samambaia. O homem saía de casa em direção ao ponto de ônibus quando o bandido o abordou e anunciou esse assalto. Segundo a polícia, ele teria reagido e levou 2 facadas no braço. A vítima foi socorrida pelo SAMU, foi levada para o hospital de Taguatinga e essa situação é triste demais. A gente vem falando ali, né, sobre a falta de segurança, agora a gente em outra região também falando sobre mais um caso. Qual a situação da saúde dele? Como é que tá, Kátia? Conta pra gente. Oi, Viviane. Olha, ainda não temos muitas informações sobre esse caso, porque a Polícia Militar, ela chegou a ir até o local, o endereço, mas quando chegou lá, a vítima já não estava mais, as testemunhas também não estavam mais no local e não houve nenhum acionamento para a Polícia Militar. Eu estou aqui na delegacia, eu conversei com o delegado, ele disse que recebeu essa informação, só que em consulta ao sistema, ele viu que ainda não foi registrada nenhuma ocorrência desse caso, né? As informações que a nossa produção recebeu foi da página Samambaia News, né, que é uma página de notícias aqui da cidade, e eles relataram que esse homem estava indo para o trabalho quando foi abordado por um assaltante armado com uma faca. Ele teria reagido ao assalto e foi esfaqueado 2 vezes. Uma facada atingiu o braço e a outra facada atingiu as costas. Não se sabe se o assaltante levou alguma coisa ou se não fugiu ali com os pertences desse homem. O que se sabe é que esse homem ficou caído no chão. Um vizinho passou pelo local, viu essa vítima, né, deitada ali no chão, o homem esfaqueado, ligou para o SAMU, que fez o socorro e levou a vítima para o Hospital Regional de Taguatinga, né? Então, a polícia ainda nem recebeu essa ocorrência, dessa tentativa de latrocínio, mas, claro, né, deve começar a investigar esse caso e tentar esclarecer, né, exatamente o que aconteceu e também deve ouvir essa vítima, né? Pela imagem que nós recebemos, a foto dele caído no chão, não parecia ter sido nada grave, né? Mostra ele machucado no braço e a outra faca atingiu as costas, não pareceu ser nada grave, mas ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Taguatinga. Essas são as informações que nós temos, Viviane. Obrigada, viu, Kátia? Até mais. Bom, e pra gente aliviar aqui mais um pouquinho o clima, né? Ontem foi dia de muito axé nas areias do Na Praia. A gente já mostrou nessa edição os jovens do Filhos da Bahia, o carismático Xande Harmonia. E para terminar, vamos mostrar a conversa do repórter Murilo Fagundes com quem? Ivete Sangalo. Roda pra gente. Deixa minha boca molhada, o amor tá fazendo piseiro. Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração. Essa é pra brincar concreto no chão. Ivete, que bom ter você aqui em Brasília. A capital te adora, adora receber você. Projeto Ivete 3.0. O que a gente pode esperar? Tá tudo guardado a 7 chaves. O que você nos conta? Eu tô guardando porque assim, eu tô montando uma apresentação para os meus fãs. Eu acho que eles merecem um projeto idealizado, organizado. Mas, dando um spoiler, esse mês de setembro é o mês que eu vou fazer o lançamento de toda a campanha do Ivete 30. Isso um guarda-chuva contendo, assim, diversas ideias, diversos projetos, mas um projeto em comemoração a esses 30 anos, que para mim são muito importantes. Então, assim, estamos organizando para que fique bem comunicado, bem compreendido, e porque são muitas frentes, então a gente tem que organizar bonitinho. Já agora em setembro temos novidade. Já em setembro teremos o que vai acontecer. Ivete, Teleton, todo mundo lá no SBT super te esperando, a gente pode contar com sua presença, como está o coração para participar? Não, o SBT é uma casa muito querida e o Teleton, sem dúvida nenhuma, um projeto que mobiliza muita gente e leva assistência e leva consistência à vida de muitas famílias, muitas pessoas. O Teleton é uma campanha de altíssima responsabilidade e eu sempre estive lá, meu coração sempre aberto. Sou filha do Teleton, sou parte daquele projeto, estou sempre muito engajada, com um coração sempre cheio de muita esperança, que eu acho que a ACD traz esperança.
e de felicidade por poder fazer parte disso, né, como artista. É tão bonito esse mar de mão. É maravilhoso, é amor. Felicidade transporta em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração... Só pra fechar, amanhã estreia no SBT o Jornal da Manhã, todo reformulado. E o Felipe Malta, que é seu fã assim de muito tempo, não pôde vir hoje. Você consegue dar um recadinho para ele, desejando sucesso? Felipe Malta e toda a equipe, boa sorte. Mas essa jornada que tenham boas notícias pra gente. Deus abençoe vocês, um grande beijo. Eita, que clima bom pra gente encerrar um jornal numa segunda-feira, né? E a gente ainda termina com festa, gente. Porque hoje a gente tem aniversariante por aqui. Chega mais, Negueire! Chega mais! Obrigado! Feliz aniversário! Obrigado, minha amiga. Oi, gente, quase que eu tiro aqui, ó. Opa, é assim mesmo. É ao vivo, é assim mesmo, gente. Não tem como, é aqui que tem que olhar. Não sai daí não, que a gente vai falar de muito esporte, né, Vivi? É isso, olha, fica aqui nosso desejo de feliz aniversário, muita Obrigado. saúde, muita paz, viu? Obrigado. Um beijo pra vocês, vocês agora vão ficar com ele, né? SBT Esporte Brasil, é só obrigado. tempo de girar a vinheta. Obrigada pela companhia, um beijo, ótima semana pra vocês, até amanhã, viu? Que isso, Tchau, tchau. Cadê a música? Animada? Não. Se joga, acabou?